Bom, vamos aqui para o capítulo mais conhecido de todo o Tempo e o Vento, mais clássico, que é exatamente um certo Capitão Rodrigo. Passando aqui. Começa bem assim, né? O início é importante porque a chegada de Capitão Rodrigo a esse povoado que é Santa Fé. Diz: toda a gente tinha achado estranha a maneira como o Capitão Rodrigo Cambará entrara na vida de Santa Fé. Um dia ele chegou a cavalo, vindo ninguém sabia de onde, com um chapéu de barbicacho puxado para a nuca, a bela cabeça de macho altivante erguida e aquele seu olhar de gavião que irritava e ao mesmo tempo fascinava as pessoas. Devia andar lá pelo meio da casa dos 30 anos, montava um alazão, trazia bombachas claras, botas com chinelas de prata e o busto musculoso apertado num dolma militar azul, com gola vermelha e botões de metal. Ele tinha um violão a tiracolo. Sua espada estava presilhada aos arreios e rebrilhava ao sol daquela tarde de outubro de 1828. E o lenço encarnado que trazia ao pescoço esvoaçava no ar como uma bandeira. Apeou na frente da venda do Nicolau, amarrou o alazão no tronco de um cinamomo, entrou arrastando as esporas, batendo na coxa direita com rebenque e foi logo gritando assim com ar de velho conhecido. Buenas e me espalho. Nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho. Reparem a entrada do Capitão Rodrigo aqui, é uma entrada totalmente de quebra de informalidade. Ele, como vai dizer depois, é esse jeito querendão dele. Ou seja, ele não conhece ninguém ali, simplesmente entra dizendo buenas e me espalho. Nos pequenos ele daria de prancha do facão do lado, para não machucar muito, digamos. E nos grandes ele dá de talho. Ou seja, é uma entrada, claro, que para aquele pessoal pacato de Santa Fé ali, que não tem muitas novidades, um deles vai ficar indignado, que é exatamente a partir de agora o Juvenal. Havia por ali no bar, na venda do Nicolau, uns 2 ou 3 homens que o miraram de soslaio sem dizer palavra. Mas num canto da sala ergueu-se um moço moreno que puxou a faca, olhou para Rodrigo e exclamou: Pois dê! Os outros homens afastaram-se como para deixar a arena livre, e Nicolau, o dono da venda, atrás do balcão, começou a gritar: Aqui dentro não, lá fora, lá fora. Passar então aqui. Bom, então o Rodrigo entra com esse ar de querendão, o Buenas e me espalho. O Juvenal não aceita, pois então dê. E aí o Rodrigo agora acaba rindo, ele está com um rebenque pendurado ali no pulso, né? E ele fica olhando para o Juvenal ao mesmo tempo com desafio, mas com simpatia também. E o Juvenal acaba dizendo que não é um cara de briga, mas ele não aguenta desaforo, né? E o Rodrigo responde: Não sai, não vai sair luta. Estou cansado de pelear, não quero puxar arma pelo menos por um mês. E aí ele fica agora conciliador, exatamente porque o Rodrigo não está ali para brigar. E ele pede pro rapaz, ele não sabe ainda quem é que é o nome, né? E, que é o Juvenal Terra, e diz para ele guardar a arma, que ele não quis ofender ninguém, né? Inclusive vai lá e cumprimenta o Juvenal, aperte os ossos. E claro, o Juvenal, depois de uma certa hesitação, estende a mão também. Aí os dois vão começar a beber, tomar um trago. O estranho que entrou, que a gente já sabe que é o Capitão Rodrigo, vai se apresentar. Ele vai dizer: Meu nome é Rodrigo Cambará, como é a sua graça? E o Juvenal responde: Juvenal Terra. Bom, os dois vão conversando. Ele fica sabendo que o dono do bar se chama Nicolau. E o Rodrigo ele diz que acabou gostando desse lugar aí de Santa Fé, achou um lugar pacato. Diz ele: Pois lhe garanto que estou gostando deste lugar, disse Rodrigo. Quando entrei em Santa Fé, pensei cá comigo: Capitão, pode ser que vós mercês só passe aqui uma noite, mas também pode ser que passe o resto da vida. O Juvenal, da parte dele, né, ele vai achar o Rodrigo um cara um tanto atrevido. Ele tem uma combinação, né, estranha, porque é bombacha e o casaco de soldado, tem o violão ali. E claro que é uma figura que chama atenção dentro daquele povo pacato de Santa Fé. E o Juvenal, que vai agora, a partir de uma conversa, dessa curiosidade, a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais do Capitão Rodrigo, da vida do Capitão Rodrigo. E diz o narrador assim: que era prosa, logo se via, que era fanfarrão, mas não restava a menor dúvida. Tinha entrado ali altivo e provocante, mas não sustentara a provocação. Então aqui a gente já fica sabendo um pouquinho desse Capitão Rodrigo. Passar. O Rodrigo já pergunta, enfim, vai se enturmando se alguém ali já joga cartas. E aí o Juvenal, né, enfim, começa a falar com ele. Enfim, o Juvenal é um homem sem vícios. O Juvenal diz que é casado, né? E aí o Rodrigo automaticamente pergunta: há muitas moças bonitas neste povo? Ou seja, o Rodrigo a partir de agora já começa a tocar num assunto, que é o assunto das mulheres.
O Juvenal diz que existem sim algumas mulheres e tal, bonitas ali, enfim, né? E o Rodrigo já solta na hora. Faz 2 meses que não tem mulher. E aí o Juvenal diz, ó, amigo, acho que Vosmecê não vai esquentar lugar em Santa Fé. Por quê? Porque o Juvenal vai dizer que as mulheres ali, enfim, já estão com o marido e, digamos, as que ainda não têm, né, são todas moças de família e, na verdade, estão querendo se casar. E o Juvenal diz, ó, e é melhor eu ir avisando, capitão. A gente desta terra é de boa paz, mas não gosta que ninguém venha lhe pisar no poncho. Mas eu não vou pisar no poncho de ninguém, companheiro. Às vezes a gente pisa sem querer, diz o Juvenal. Bom, o que vai acontecer, e vai ser uma constante no livro, é que o Capitão Rodrigo é uma pessoa muito simpática, é um cara que fala legal, tem muitas coisas para contar, histórias, e aí todo mundo acaba tendo uma espécie de curiosidade sobre a vida do Capitão Rodrigo. E é exatamente o que o Juvenal vai ter, ele sente por esse forasteiro, digamos, né, o que é o Capitão Rodrigo, essa atração e quer saber mais do passado dele e até faz aquela pergunta, né, de onde é que tu vem, Rodrigo? E a resposta do Rodrigo é: venho de muitas guerras. Ou seja, basicamente, as narinas dele ainda têm esse cheiro de pólvora, né, como ele vai dizer. Diz mais, ó, sentei praça com 18 anos. Em 1811 andei com as forças que invadiram a Banda Oriental. E aí o Juvenal vai perguntar para o Rodrigo se ele não ouviu falar do Pedro Terra, o pai do Juvenal, né, que teve nessa guerra. E o Rodrigo diz, ó, eu nunca ouvi falar de um tal de Pedro Terra, né? Mas o Juvenal vai dizer, ó, enfim, né, meu pai teve nessa guerra também. Diz o capitão, entrei em Montevidéu em 1817 com as forças do general Lecourt, prosseguiu o capitão. As castelhanas são muito lindas, sorriu. Houve uma noite em que eu fui para o quarto com 3 e dei conta do recado. Tinha nesse tempo 20 e poucos anos. Ou seja, aqui tem que lembrar bem que o capitão age por 2 instintos, né? O instinto de mulheres e o instinto de guerra. Isso vai ser a tônica do capitão Rodrigo, mulheres e guerra. E até depois vai ser a sua complicação também. Passar aqui. O Juvenal acaba dizendo, né, que por mais que o governo às vezes faça algumas coisas ruins, ele quase sempre tem razão, né? Enfim, e o Rodrigo responde: governo é governo, e é sempre divertido ser contra. Então o que nós temos até ali, né? O Juvenal ele está analisando o Rodrigo, tanto que está ali, ó. Até a voz do diabo do homem, do Capitão Rodrigo, era agradável. Tinha um tom grave e ao mesmo tempo meio metálico. O Rodrigo acaba dizendo sobre a guerra ainda, né? E diz que a questão da artilharia, ela impõe respeito, só que ele é um cara da cavalaria. Tanto é que ele vai dizer, ó, a espada e a lança são armas nobres, e não há coisa mais linda neste mundo que uma boa carga de cavalaria em campo aberto. Bom, o Juvenal está com 25 anos e ele acaba dizendo que nunca teve numa guerra, tá? E aí o Juvenal pergunta, onde é que Vós Messê estava quando proclamaram a independência? Perguntou o Juvenal. Deixe ver, disse Rodrigo pensativo. Ah, eu tinha dado baixa e andava metido em negócios de gado. Vós Messê sabe, um homem precisa fazer de tudo um pouco. Bom, aí o Rodrigo vai dizer que nesses negócios de gado ele ganhou um pouquinho de dinheiro, só que ele ouviu que ia ter nova guerra, abandono o gado, e ele vai dizer, ó, mas a independência veio, e o Rio Grande aceitou logo a situação. Foi pena, eu tinha muito português marcado. Aí, enfim, né, as brigas que o Capitão Rodrigo teve na sua vida, essas guerras que ele participou e tal, né? O Juvenal não teve. O Juvenal é um cara que nunca foi pra guerra. E aí o Juvenal não sabe bem como é que funciona essa coisa da guerra. E o Capitão Rodrigo vai dizer, escuta o que vou lhe dizer, amigo Juvenal. Nesta província a gente só pode ter certo uma coisa, mas cedo ou mais tarde rebenta uma guerra ou uma revolução. Passar aqui. Diz ele, nunca ouviu falar nesse tal de Bolívar que levantou o povo desses países todos da América do Sul e botou os espanhóis para fora? Nunca ouviu falar em São Martim? Eu sou um homem rude, repetiu Juvenal, com uma humildade agressiva. Bom, o que vai acontecer? Que dentro dessa conversa do Juvenal Terra com o Capitão Rodrigo, a gente fica conhecendo o passado do Rodrigo, como é que ele está hoje, né? E aí na porta do bar aparece quem? A mulher do Nicolau, que fica espiando também o Capitão Rodrigo, enfim, né? Quem é que é esse forasteiro que chega, que tem uma voz diferente, que é macho barbaridade, digamos, né? E o Rodrigo vai dizendo que também lutou em 25, lutou em 27. E o Juvenal, claro, ele acha que o Rodrigo não vai se dar bem ali em Santa Fé por ser um povoado muito pacato. Diz ele,
Está me palpitando que o amigo não vai se dar bem em Santa Fé. O capitão voltou-se para o interlocutor. Mas por quê? Vós Messê é um homem de guerra, e a gente deste povoado é muito pacata. Bom, o que vai acontecer é que o Rodrigo ele vai conseguir um quarto de hóspede ali no bar do Nicolau. Aí o Juvenal acaba se despedindo, acaba tendo, digamos assim, um mau pressentimento, né? Por quê? Porque a chegada do Capitão Rodrigo é um lugarzinho, um povoado muito pacato, não combina. E aí diz assim, ó, aquele homem ia trazer incômodos para Santa Fé. Por um momento a sombra de uma dúvida escureceu-lhe o espírito. Que era que a Maruca, a sua mulher, a mulher do Juvenal, ia sentir quando visse aquele homem? Pensou também no que diria seu pai, o Pedro Terra, quando soubesse da chegada do estranho, e desejou estar presente quando Rodrigo Cambará e o coronel Ricardo Amaral Neto, o chefe político de Santa Fé, se encontrassem. Ia sair chispa, aço batendo contra aço. Passar aqui. Bom, então o Juvenal se despede, o capitão Rodrigo fica então no bar do Nicolau, conseguiu pousada ali, e claro, na noite todo mundo fica ouvindo em Santa Fé o vozeirão do capitão, o violão dele, e lá de dentro saiu uma bonita voz de homem cantando modinhas. E o Pedro Terra, ele está passando, o Pedro Terra é o pai do Juvenal, ele está passando pela venda, ele vai ouvir a voz do Rodrigo, o Rodrigo diz: sou valente como as armas, sou guapo como um leão, um índio velho sem governo, minha lei é o coração. Bom, o que acontece? O Pedro Terra, ele começou a sentir uma certa, claro, já antipatia pelo dono daquela voz, porque ele vai sentindo que é um forasteiro, certo? É um cara que vem de fora e aí lá pelas tantas está tumultuando ali o pacato povoado que é Santa Fé. Bom, a gente fica sabendo que agora nós temos o dia de finados, no outro dia de finados. E no dia de finados, Pedro Terra foi com a mulher, a Arminda, e a filha, a Bibiana, ao cemitério para levar flores às sepulturas de seus parentes. O cemitério ele fica no alto de uma coxilha e está ali o jazigo da família Amaral, onde, enfim, os restos mortais do Ricardo Amaral, aquele que aparece no capítulo, lá principalmente do capítulo Ana Terra, e o filho Francisco Amaral, fundador de Santa Fé. Então, ali também, perto do jazigo da família Amaral, tem uma sepultura simples, né, com uma inscrição pequena apenas dizendo Ana Terra, descansa em paz. Não tinha data nenhuma, porque, enfim, né, havia poucos calendários ali em Santa Fé. E nessa sepultura aí tá o Pedro Terra, tá a mulher, né, que é a Arminda, tá a Bibiana, a filha. E o Pedro acaba se lembrando, né, que a Ana Terra tinha pedido que quando morresse se enterrasse junto à roca, a mesma roca lá vinda, né, enfim, para que a Bibiana não tivesse, a filha aqui, né, não tivesse a mesma sina de trabalhar na roca. Então o que acontece? Nós temos aqui agora um encontro dos terras ali, né, enfim, chegando na sepultura da Ana Terra. E aí abre e diz assim: Bento Amaral, filho do coronel Ricardo Amaral Neto, senhor dos melhores e mais vastos campos dos arredores do povoado, andava apaixonado pela menina. Tinha se declarado mais de uma vez, mas a moça não queria saber dele. Detalhe: o Bento Amaral é o filho do dono, né, do grande chefe de Santa Fé. Ele quer ficar com a Bibiana, quer casar com a Bibiana, mas a Bibiana não tolera. E isso antes da chegada do Capitão Rodrigo. Tá? O Bento é herdeiro de tudo, né? Enfim, ele é bonito e todo mundo estranha porque a Bibiana nega o Bento Amaral. As outras moças invejavam Bibiana e não entendiam como é que elas, não sendo rica, rejeitavam o melhor partido de Santa Fé, aquele moço bonitão, a quem elas de muito bom grado diriam sim no momento em que ele se declarasse. E o Pedro Terra, apesar de não gostar dos Amarais, né, ele não entende a posição da filha, porque um pai aqui, nesse sentido, ele quer ver a filha bem casada, e o Bento seria esse futuro aí para ela. Passar. Diz assim: Bibiana tinha crescido à sombra de Ana Terra, com a qual aprendera a fiar, a bordar, a fazer pão e doces e principalmente a avaliar as pessoas. Depois que Ana Terra morrera, Pedro às vezes tinha a impressão de que ela continuava a falar pela boca da neta. Bibiana repetia frases da avó. Quando a noite ventava e eles estavam dentro de casa em silêncio, esperando a hora de irem para a cama, a moça de repente murmurava: Noite de ventos, noite de mortos. Bom, então aqui nós temos o narrador já antecipa que a Bibiana vai ser uma segunda Ana Terra. Guarda as frases, o jeito, o mesmo estilo, aquela que vai vir depois aí a paixão pelo Capitão Rodrigo.
E vai começar agora, porque a Bibiana no cemitério ela vê um cara que está olhando para ela fixamente, que é exatamente o Capitão Rodrigo Cambará. E sentiu uma coisa esquisita. Primeiro foi surpresa, depois constrangimento. Suas orelhas e faces começaram a arder. Bom, aqui lembrar a mesma cena quase da Ana Terra com Pedro Missioneiro, né? Porque, enfim, aquela coisa do estranho causar fascínio. E o Rodrigo, ele fica olhando para a Bibiana. Ela tem uma sensação estranha, daí ela corre lá para perto do pai e tal, né? E o Rodrigo vai dizer, ó, tinha gostado da cara da rapariga, mais que isso, tinha ficado excitado. Não era homem que se deixasse fascinar facilmente. Gostava de mulher, isso gostava, mas nunca que se lembrasse tinha ficado tão impressionado por nenhuma assim à primeira vista. Bom, o que vai fazer o Rodrigo? O Rodrigo ele vai se aproximar do Pedro Terra, vai perguntar, perguntas simples de quem é a sepultura aqui e tal, né? Enfim, e o que é a família Amaral. E o Pedro, ele responde, o Pedro Terra, de forma muito ríspida, né? Ele diz assim, tu quer saber, daí na sepultura. E o Rodrigo vai insistir, pergunta lá pelas tantas se o Pedro Terra é parente de um tal de Juvenal, porque ele acha parecido. E o Pedro Terra diz, sim, eu sou pai de Juvenal. Logo vi, são muito parecidos e têm quase a mesma voz. E claro, quando o Capitão Rodrigo continua a falar, o Pedro Terra lembra do violão que ele ouviu na noite passada e acaba associando, né, que o forasteiro é exatamente esse cara que aí está. Era o homem que tocava violão e cantava na venda do Nicolau. Passar aqui. Bom, o Rodrigo ele tenta entabular uma conversa, mas o Pedro Terra não está muito afim. Aí o Rodrigo começa a falar ainda das guerras e o Pedro Terra meio que, enfim, né? Ó, tchau, valeu, mas enfim, ele acaba se despedindo, corta meio que o assunto. Só que o Rodrigo ele não quer perder essa oportunidade, né? Enfim, de chegar perto da Bibiana. Então ele volta a tentar uma conversa e diz assim, ó. O amigo, me desculpe se sou importuno, começou a dizer, enquanto o outro voltava para ele o rosto em que havia uma indisfarçável expressão de contrariedade. Eu queria lhe pedir um conselho. Mas vosmecê nem me conhece, diz o Pedro Terra. Ouvi dizer que vosmecê é um homem muito experimentado. Nem tanto. Acontece que estou numa dúvida e precisava ouvir alguém. Aí as duas mulheres se aproximaram da carroça, que os trouxeram até ali, e quando Bibiana subiu, a saia ergueu-se-lhe um pouco e Rodrigo vislumbrou-lhe o tornozelo. Que espécie de conselho vosmecê deseja? Aí o Rodrigo diz, pois resolvi ficar em Santa Fé. Sou solteiro, não tenho parentes e pretendo sentar juízo. Queria empregar direito o dinheirinho que tenho e não sei bem o que vou fazer. Vosmecê acha que devo plantar ou criar gado? Pedro escrutou-lhe o rosto por um instante e depois perguntou. Vosmecê quer mesmo a minha opinião franca? Foi para isso que pediu o seu conselho. Está bem. O meu conselho é que vosmecê monte a cavalo e vá embora daqui o quanto antes. Bom, o Capitão Rodrigo ele fica muito irritado e por pouco ele não bate no Pedro Terra, mas fica se aguentando ali, né? E depois que o Pedro Terra diz para ele montar a cavalo e ir embora, o Pedro Terra bate na aba do chapéu, sai, e o Rodrigo fica pensando, né? Pô, o que viram em mim que não combinava com o pessoal de Santa Fé? A voz do homem ainda lhe soava na mente. Que diabo aquela gente tinha visto em sua cara? Primeiro tinha sido o filho Juvenal, que mandou levantar e ir embora. Agora o pai. Todos achavam que ele ia trazer desgraça para o povoado. Mas a verdade era que, quanto mais oposição encontrava, mais vontade sentia de ficar. Passar aqui. Bom, agora a gente fica conhecendo um pouco da casa do Pedro Terra. Ela fica numa esquina da praça. Diz ali, a casa de Pedro Terra ficava numa esquina da praça, perto da capela, com a frente para o poente. É importante essa localização aqui da casa, depois para entender onde ficará o sobrado. Bom, o Pedro Terra ele vai olhar para a filha, para a Bibiana. Ele acaba vendo que ela já está na hora de casar. E com o Juvenal Terra ele não se preocupa, porque o Juvenal está casado e tal. Mas a Bibiana, o problema é que a Bibiana não consegue esquecer o Capitão Rodrigo, aquele homem que ela viu no cemitério e tal. Ela já está apaixonada pelo Capitão Rodrigo. E fica se perdendo em pensamentos iguais aos que a Ana Terra tinha com Pedro Missioneiro lá no capítulo Ana Terra. Até que a mãe da Bibiana, né, a Arminda, vai perguntar por que a filha está falando baixinho. Ou seja, uma cena muito igual àquela cena que tem lá na Ana Terra. E lembrando, né, que a Bibiana rejeita o Bento Amaral, que é rico, que é cobiçado pelas outras mulheres aí de Santa Fé, né? Ou seja, o Bento Amaral, apesar de ser o herdeiro e tal, o playboy dali, não causa nenhuma impressão para ela. Enquanto isso, em pleno dia de finados, no bar do Nicolau, o Capitão Rodrigo canta e toca em voz alta. De certo modo, um desrespeito, né?
o que vai causar indignação até ao Pedro Terra ali, né? Porque ele ouve. Diz o Pedro: parece mentira, exclamou Pedro. Não respeitam nem o dia dos mortos. É um desaforo, concordou a mulher. E depois, no outro tom: quem será? Ora, quem há de ser? Pedro ergueu-se. É aquele sujeito que encontramos hoje no cemitério. Conheço a voz. Lembrar, né, que o bar do Nicolau aqui é próximo à casa do Pedro. E enquanto o pai, o Pedro Terra e a Arminda ficam indignados, né, com a ousadia do Rodrigo, a Bibiana acaba sentindo um certo prazer. E lembrando, né, que lá no capítulo Ana Terra, o Pedro Missioneiro usava flauta, tocava as músicas e tal, o que também, de certa forma, enfeitiçava a Ana Terra. E aqui, o Capitão Rodrigo com um violão enfeitiça a Bibiana. Bom, o Rodrigo, no bar, ele fica cantando modinhas, e essas modinhas, qual é o tema, né? Mulheres, cavalos, amor, morte, enfim, são os temas presentes na vida do Capitão Rodrigo. E de repente, quem é que surge para parar ali a cantoria é o vigário de Santa Fé, que é o Padre Lara. O Padre Lara invade lá o bar do Nicolau e diz: boa noite, capitão, disse o padre sorrindo. Boa noite, respondeu Rodrigo, parando de tocar. Voz Missê, pode me dar uma palavrinha? Pois não, tá? E aí o que acontece é que o padre diz, mas vamos lá para fora, né? Enfim, fora do bar e tal. O padre já é bem velhinho, é o Padre Lara, uma figuraça aqui, um grande personagem, né? E aí quando eles estão na rua, o padre começa a citar passagens bíblicas e tudo mais, e o Rodrigo já corta na hora. Padre, não entendo muito desses negócios de religião. Por favor, né? Passar aqui. Bom, o padre ele continua a falar das escrituras e tal, mas o Rodrigo ele vai dizer, padre, vai direto ao assunto, né? E aí o padre diz: para de ser sincero, capitão, o que eu queria era fazer que vós me separasse de cantar e tocar violão. É pecado cantar e tocar violão, padre? Em certos lugares e em certas ocasiões é. Não sabe que hoje é dia de finados? Ah, mas por que não disse logo? Vós me podia se ofender. Nunca me ofendo quando me pedem, fico esquentado quando querem me mandar. Bom, aí o padre volta ao assunto e tal, né? Diz que o Rodrigo é um soldado e que, por óbvio, ele conhece o que é uma hierarquia e obedece uma hierarquia, tá? E o padre diz, desde que o mundo é mundo, sempre houve os que mandam e os que obedecem, um servo e um senhor. O mais moço obedece ao mais velho. Aí o Rodrigo meio que vai contestar e tal, mas sempre olhando em direção à casa da Bibiana. E aí o padre vai direto ao assunto. Se vós, Messê, chega a um povoado como o nosso, não pode proceder como se estivesse ainda num campo sem dono nem lei. Tem de submeter às autoridades. Aí o Rodrigo pergunta, tudo bem, quem é que é a autoridade? E o padre vai dizer, aqui é o coronel Ricardo Amaral Neto. E aí, claro, o Rodrigo não é bobo, o Rodrigo vai ver que o padre trabalha ali pro Ricardo, né? Que o padre é uma espécie de pau-mandado. E, ironicamente, ele vai pensar, para ele, padre era preto e agoureiro como urubu. Ou seja, para o Rodrigo, padre era preto e algorento como o urubu. Onde havia padre, havia desastre ou morte, enterro, extremunção ou casamento. Então aqui ele, apesar de ironizar o casamento, né, agora o Rodrigo estava ligando o casamento à Bibiana. E o padre Lara resume porque ele está ali, né? Ensile o seu cavalo e vá embora amanhã. Mas até vós mecê, padre? Ouça o que lhe estou dizendo. Mas por quê? Porque Santa Fé não é lugar para um homem de seu temperamento. Passar aqui. Bom, então, o que acontece é que tanto o Juvenal Terra, tanto o Pedro Terra, tanto o Padre Lara, todos eles veem no Capitão Rodrigo um cara de temperamento, um cara esquentado e que não combina nem um pouco com o povo pacato de Santa Fé. Então todos eles têm o mesmo conselho, monta a cavalo e saia de Santa Fé, mas o Capitão Rodrigo ele quer ficar ali, tá? Aí o padre vai dizer, o Ricardo Amaral manda e ele não quer o Rodrigo ali. Aí diz, o que eu quis dar a entender com toda esta arenga é que o coronel Amaral mandou-lhe dizer que não vê com simpatia a permanência de vós mecê em Santa Fé. Bom, aí o Rodrigo vai ficar indignado, ele vai argumentar como é que o cara vai falar de mim se ele nem me conhece. E diz assim, padre, faça então um encontro entre nós, entre mim e o Ricardo Amaral, para nós nos conhecermos. Aí o padre diz, mas por que vós mecê insiste tanto em ficar? Porque gostei deste lugar. Só por isso? Para provar que não escondo nada, padre, vou dizer o resto, é porque também estou gostando de uma moça que mora aqui. Posso saber quem é? A filha do Pedro Terra. A Bibiana? Essa mesmo. Bom, então já está revelado aí que o Capitão Rodrigo quer ficar principalmente porque está apaixonado, né? Aí o padre fala que o Bento Amaral, que é filho do Ricardo Amaral, né? Enfim, o chefão, o Bento gosta da Bibiana. E para o padre é quase certo que eles vão ficar juntos e tal, principalmente se o Ricardo Amaral, o chefão, se meter nesses negócios de casamento.
Bom, enfim, o padre pergunta, Vós Messi não é religioso? Não, religião nunca me fez falta, diz Rodrigo. E aí o padre fala, olha, mas na morte pode fazer falta e tal, né? Mas o Rodrigo, ele vai ser um cara de ditados. E ele vai dizer um dos ditados dos Cambará, da família Cambará. Ele vai dizer, padre, Cambará macho não morre na cama, tá? Por quê? Porque nunca nenhum Cambará macho conseguiu passar dos 50 anos. Ou seja, Cambará macho morre como peleando, não numa cama, mas peleando, lutando, certo? Passar aqui. Aí ele continua e diz assim, padre, pronto, capitão, vou lhe fazer um pedido, faça, não pense mal de mim. O padre diz, mas eu nunca penso mal de ninguém. Sou um pobre velho que quer ajudar os outros e servir a sua igreja. Bom, aí o capitão Rodrigo começa a contar a história dele, vai dizer que não conheceu a mãe, que com 12 anos ele já trabalhava no campo igual a um homem, com 18 a gente já sabe que ele foi para a guerra. Bom, o padre se despede, o padre tem também certa simpatia agora pelo capitão Rodrigo, ele promete que amanhã o Ricardo Amaral vai falar com o capitão Rodrigo, vai ter esse encontro então, né, entre o chefão e o forasteiro. E aí, claro, se despedem, o Rodrigo volta para o bar, ele chama o Nicolau e a Paula, que é a mulher feia do Nicolau, né, diz que o Nicolau saiu. Aí o capitão Rodrigo já pensa o quê, né? Como ele está tempo sem mulher, ele vai, ó. O Nicolau tinha saído de casa e ali do outro lado do tabique sua mulher estava numa cama. Não era nem muito moça nem bonita, mas era uma fêmea. Fazia tempo que o Rodrigo não tinha mulher. Ou tudo aquilo não passava de fome? Pensou em Bibiana. Imaginava a Bibiana do outro lado do tabique deitada na cama, nua. E aí o Rodrigo meio que chama a Paula para fazer alguma coisa para ele comer e tal. E quando a Paula passa, ele puxa ela para dentro do quarto, transa com ela. Enfim, né? Aqui. No dia seguinte, logo após a sesta, por obra e graça do Padre Lara, Rodrigo se viu frente a frente com o senhor de Santa Fé. Então, detalhe, o Rodrigo já apronta uma aqui, que é transar com a Paula, que é a mulher do Nicolau. Enfim, já trai o Nicolau aqui. E no dia seguinte ele já está frente a frente exatamente com quem? Com o grande Amaral. Ele vai até o casarão dos Amarais, é um casarão de pedra e tal. Tem algumas espadas penduradas, tem espingarda, e o Padre Lara faz as apresentações, né? Enfim, apresenta o capitão Rodrigo ao Ricardo Amaral e acaba se retirando. O Ricardo Amaral não é nenhum guri, ele já está com 50 e tantos, e ele já faz uma pergunta direta para o Rodrigo, né? O que é que pretende fazer aqui? Ainda não sei, coronel. Este povoado já tem gente vadia que chegue. Passar aqui. Bom, esse povoado já tem gente vadia que chegue, diz o Ricardo Amaral, e o Rodrigo, enfim, olha para o Ricardo e dispara. Se não fosse o respeito que tenho a um homem da sua idade, eu fazia voz mercê engolir o que acaba de dizer. Bom, o Ricardo Amaral fica indignado, se ergue e tal, né? Pega duas espadas, uma ele lança para o Rodrigo e convida o Rodrigo para uma briga. E claro, o Rodrigo pede para o Ricardo se acalmar, né? A situação dele, né? Voz mercê, veja a minha situação, disse ele quase jovial, ajeitando o lenço vermelho. Se eu matasse o coronel Amaral, não saía vivo desta casa. Se vós mercê me matasse, eu estava liquidado. De qualquer modo, estou perdido. Bom, o Ricardo então vai amenizar, não vai brigar ali, né? E ele diz, ó, tu deve ir embora de Santa Fé o quanto antes. Ele vai dizer, o melhor mesmo é vós mercê ir embora de Santa Fé o quanto antes. Por quê? Porque sim. O que é que há contra mim? Ricardo hesitou por um instante, acariciou nervosamente o cabo da faca e disse, vós mercê não tem o nosso jeito. Sou um homem muito vivido e vejo logo quando uma pessoa pode se dar aqui e quando não pode. Logo que me falaram da sua pessoa, senti que vós mercê não podia esquentar lugar em Santa Fé e que mais cedo ou mais tarde ia nos dar trabalho. Bom, o Rodrigo ele vai dizer, olha, eu estou sendo maltratado e tal, e o Ricardo não deixa muito falar, né? Diz que conhece o Rodrigo, tá pelo jeito como ele anda vestido, pelo lenço vermelho e tal, né? Aí vai dizer, coronel, vós mercê está enganado. Nunca me engano com homem nem com cavalo. Rodrigo, vós mercê tem um jeito de olhar e de falar com as pessoas que faz o sangue da gente ferver. Passar aqui. Bom, o Rodrigo diz que nasceu assim estourado e tal, e o Ricardo não deixa ele falar, continua na ofensiva. Neste potreiro de Santa Fé, moço, só há cavalo manso. Chegam chucros, mas eu domo eles e boto-lhes a minha marca. Rodrigo diz, já me tinham dito isso. Pois, se a coisa não lhe agrada, mande-se mudar. Bom, o que nós temos que cuidar aqui também, ó, se aparecer um trecho na URGS e tal, é que há simulação de fala popular, né? A simulação de fala popular, ó, boto-lhes, não lhes, lhe agrada, ou seja, botando esse gauchês aí, tá? Bom, o Rodrigo tenta aqui
contornar a situação, ele vai dizer que é um homem de bem, ele mostra aqueles papéis de ordem, enfim, né, de diversos generais que assinaram pelo capitão, e todas essas ordens, elas elogiam o capitão Rodrigo, e tem uma até assinada pelo Bento Gonçalves. E aí o Ricardo olha e tal, diz que aquilo ali prova apenas que o Rodrigo foi um bom soldado, mas enfim, né, ele até o Ricardo ele estranha por que o capitão Rodrigo, enfim, não ganhou sesmarias, por exemplo. E aí o capitão Rodrigo vai dizer: nunca me interessei por essas coisas, coronel. Nasci caminhando como filho de perdiz. E por que agora quer fazer o seu ninho aqui no povoado de Santa Fé? Já lhe disse que gostei de Santa Fé, diz o Rodrigo. É um lugar muito lindo. No dia em que eu achar que ele não me serve mais, monto a cavalo e vou embora. Só árvore é que pega raiz no chão. Pois homem que não é capaz de se apegar à terra não nos serve. O mal desta província tem sido esses aventureiros que vêm de outros pontos do país só para se divertirem ou fazerem negócio e depois vão embora. Bom, o Ricardo, o Amaral, está tentando de qualquer jeito tirar o Rodrigo de Santa Fé. Ele vai acabar dizendo que ali o povoado é de gente trabalhadora, que são poucas as mulheres, né? E que ele vai até fazer alusão que teve um cara que chegou ali também, tomou a mulher de um dos agregados do Ricardo, e daí o marido acabou matando esse cara, né? E que esse homem que roubou a mulher era valentão, que era querendão, que nem o Rodrigo, tocava violão, ou seja, ele pinta o cara parecidíssimo com o Rodrigo. E ele fala, né, o Ricardo Amaral: Capitão Rodrigo, sempre desconfiei de homem que toca violão. Espinhado, Rodrigo não se conteve e replicou: conheço muito patife que não toca violão. Por um breve instante os dois homens se mediram com os olhos num silêncio feroz. Nenhum piscou, nenhum falou por vários segundos. Vou passar aqui. Bom, então, o Rodrigo se ligou que o papo não vai mais adiante, o Ricardo Amaral não é flexível, né? E o Capitão Rodrigo, bom, então tá, eu vou andando, né, com a licença de Ricardo Amaral. E aí o Ricardo diz: para andar, Vossa Mercê tem toda a minha licença. E para ficar não. Bom, o Rodrigo fica muito irritado e ele diz que vai ficar, ó. Mas fico. Não ouviu o que o outro disse nem lhe viu a cara, pois bateu a porta em seguida e saiu para o alpendre. Dirigiu-se para a venda do Nicolau, assobiando com o chapéu atirado para a nuca, a ruminar com gozo as suas últimas palavras. Mas fico, mas fico, mas fico. Pergunta é: Capitão Rodrigo fica ou não fica em Santa Fé? Fica. E ficou mesmo. Nada lhe aconteceu, porque aqueles dias Ricardo Amaral fechou a casa do vilarejo e foi passar o resto do verão na estância, deixando o campo livre para Rodrigo, que aos poucos conquistou toda a população de Santa Fé, com exceção de Pedro Terra. Bom, o Capitão Rodrigo vai com o seu jeito, ele vai conquistar todo mundo, inclusive o Padre Lara. Ele canta, ele paga bebida para todo mundo, enfim, né? E ele vai confirmando seus ditados. Mulher que vai uma vez comigo para a cama, vai sempre. Pois ele vai transando com frequência ali com a Paula, né? Sempre que o Nicolau sai. Mas o problema todo é que o Capitão Rodrigo começa muito feliz e vai ficando triste porque a Bibiana também não está em Santa Fé, enfim, tá tirando férias. Só que assim começa a ter versinhos dizendo: onde está o Capitão Rodrigo não há tristeza, mas essa tristeza começa a vir. Porque se passam semanas e o Rodrigo está sempre pensando na Bibiana, que é o motivo dele estar ali em Santa Fé agora. E ele não consegue falar com ela, tanto é que ele chega a pedir para o padre, né? E o padre vai dizer: não conte comigo para essas coisas. Não sou nenhum alcoviteiro, não quero me meter nesses assuntos. O que é uma grande ironia, porque depois o padre vai se meter sim, né? Passar aqui. Bom, o Juvenal acaba voltando de viagem de Cruz Alta e o Rodrigo chega nele e propõe um negócio, né? Ou seja, o Rodrigo tem dinheiro, voltou com dinheiro, e ele quer fazer uma venda maior que a do Nicolau, parecida com a venda do velho Horácio, enfim, né? Que é tio-avô do Juvenal Terra, com quem o Rodrigo conhece o Horácio Terra, né? E qual seria o esquema? O Rodrigo vai entrar com dinheiro, o Juvenal entra com as relações que ele tem com o Rio Pardo. E o Juvenal diz que talvez ele vai pensar um pouco no negócio. E o Rodrigo já aproveita e faz a cancha dele. Vai dizer: ó, outra coisa, juntou o Rodrigo, levantando-se também: quero me casar com a sua irmã, a Bibiana. Bom, o Juvenal fica assim: bom, não é comigo, isso aí é com meu pai, o Pedro Terra. E o Juvenal começa a se ligar também que a irmã, a Bibiana, está meio estranha e que pode sim estar apaixonada pelo Rodrigo. Apesar de Bibiana não lhe ter mencionado o nome de Rodrigo, ele, Juvenal, pressentia que a coitada estava já irremediavelmente apaixonada por aquele forasteiro. O diabo do homem tinha feitiço. Bom, o capitão vai dizer, né? O capitão Rodrigo vai dizer: ó, e lhe digo mais: hei de me casar com Dona Bibiana, custe o que custar. Juvenal não perdeu a calma. Mesmo que ela não queira?
Bom, isso é diferente. Se ela não me quiser, monto a cavalo e me vou embora, com dor de coração, mas vou. O Rodrigo ele acaba dizendo, né, que ele está cansado de guerras, de estar andando por aí, e agora ele queria meio que se casar, ter filhos, ter uma vida pacata, né? Decidiu então que quando ela voltasse da estância, a Bibiana ia falar com ela, nem que para isso tivesse de passar por cima do cadáver do pai, do irmão, do padre e do bispo do diabo. Tá? Bom, e o tempo passa, começa um novo ano em Santa Fé, estamos em 1829 agora, e a filha da Rosa, a Rosa, enfim, que era pequenininha lá pelas tantas, no capítulo na Terra, agora já se casou, agora ela tem a filha que vai se casar, que é prima do Pedro Terra, e ela convidou todo mundo basicamente em Santa Fé, vai ser um grande festeirê em Santa Fé a partir de agora. O Capitão Rodrigo também foi convidado, e primeiro teve o casamento na capela, e agora vai ter o baile e a festança. Praticamente toda a população de Santa Fé compareceu à festa com as suas melhores roupas. Passar aqui. Bom, e aí a gente já está na festa, né? E o Rodrigo vai olhar a Bibiana. A Bibiana não está muito longe dele, só que o problema está do lado do Bento Amaral. Bibiana olhou para Rodrigo furtivamente, e no rápido instante em que seus olhos se encontraram, Rodrigo viu, sentiu que a moça o amava. Essa potranquinha está laçada, concluiu. Já botei nela a minha marca. Bom, o que acontece? O Rodrigo está dando aquela ideia que se cruzar os olhares com ele, já está, enfim, laçada, é isso que ele está sentindo, que a Bibiana gosta dele. E os convivas estavam de pé quando novamente os olhos de Bibiana se encontraram com os olhos de Rodrigo e, por assim dizer, chocaram-se de leve como copos que se tocam num brinde. Minha marca é para sempre, pensou o capitão. Só qual é o detalhe? O capitão ele quer conversar com a Bibiana, ele não quer fazer escândalo, tá? Então ele vai dizer, ó, desejava falar com Bibiana sem precisar brigar com ninguém. Se provocasse algum escândalo, talvez perdesse a moça para sempre. Lá estava ela junto de Bento, que faceiramente ajeitava o lenço, o cachorro. O diamante do anel do herdeiro do velho Amaral rebrilhava como seu cabelo besuntado de vaselina perfumada. Rodrigo imaginou-se a atravessar o terreiro na direção do moço. Viu-se a passar a mão por aquela cabeleira e despenteá-la. O Rodrigo é provocante aqui, né? Bom, o padre Lara vai chegar perto do Rodrigo, tá perguntando pro Rodrigo se ele bebeu muito. O Rodrigo diz que não, e o Rodrigo diz que vai lá falar com a Bibiana. Não faça isso, diz o padre. O Bento pode ficar bravo. Que morda o rabo, diz o capitão. Bom, as danças continuam, a Bibiana é o par do Bento Amaral, né? E aí o Rodrigo sente que é a hora agora de falar com a Bibiana. E aí ele vai chegar ao padre, né? Apertou o braço do padre e disse: Padre Lara, não estou bêbado nem nada. Olhe minha mão. Estendeu o braço e abriu os dedos. Estavam firmes, sem o menor tremor. Vou tirar a Bibiana para dançar. Quero que vós, Messê, esteja perto para ver como vou me comportar. Arrastou o padre consigo. Bom, então o capitão Rodrigo ele vai se aproximar da Bibiana e detalhe, todo mundo para ver. E aí o capitão Rodrigo chega, né? Vós Messê quer me dar a honra desta marca? E o Bento acaba se intrometendo, né? Ele diz: Dona Bibiana já tem par. Vós Messê me perdoe, mas estou falando com a moça. Mas eu estou lhe respondendo. Bom, o Rodrigo não dá muita bola, né? Olha de novo para a Bibiana e repete o convite. Vós Messê quer me dar a honra de dançar comigo a outra marca? Já lhe disse que ela tem par, diz o Bento. O Rodrigo está continuando, né, a ignorar o Bento e começa a falar com a Bibiana. Bibiana, se vós Messê disser que não quer dançar comigo, prosseguiu ele, vou-me embora desta casa. Se vós Messê disser que não quer saber de mim, vou-me embora de Santa Fé para nunca mais voltar. Mas, por favor, diga alguma coisa. Bom, pior coisa é para a Bibiana, que agora é o centro das atenções, e de repente o Bento Amaral, né, interrompe de novo. Com certos tipos a gente só resolve as coisas de homem para homem. E o Rodrigo responde, né, olhando para todo mundo. Vós Messês estão vendo, esse moço está me provocando. Passar aqui. Aí o Bento Amaral acaba dizendo que o Rodrigo é um patife e o Rodrigo dispara. Olhe bem, por bem menos que isso, eu já escrevi a faca a primeira letra de meu nome na cara de um patife. Já escreveu o R de Rodrigo na cara de um patife. Então o que vai acontecer, né? O Bento nessa hora, ele quer dar uma de macho ali, ele dá um tapa na cara do Rodrigo. E o Rodrigo, quando tá indo pra cima, já vem a galera do deixa disso, os capangas do Bento seguram o Rodrigo. Só que aí vem o Juvenal. O Juvenal, ele vai estar do lado do Capitão Rodrigo. Ele vem e mete uma pilha, né? Ele vai acabar dizendo que depois de uma bofetada como a do Bento no Rodrigo, não pode deixar de haver sangue, tem que ter um duelo ali, né?
E o Bento, ele quer dar uma de valentão e tal, mas o Juvenal corta ele, diz, ó, que tu só é homem porque tu é um cara que vive rodeado de capangas. E acaba citando o Juvenal, ele fica muito indignado com o Bento, essa é a verdade, ele começa a citar mortes que vieram tudo por ordem dos Amarais. Daí o Rodrigo se mete, mas o Juvenal continua. A parada é de vós mercê, capitão, eu sei, mas ainda não terminei. Todo mundo aqui tem medo dos Amarais. Pois eu, se tive algum, agora perdi. Não é o vinho, só bebi refresco de limão. Posso estar bêbado, mas é de raiva. Bom, então eles acabam decidindo marcar um duelo. E o que seria o duelo? Os dois, Capitão Rodrigo e Bento, vão montar a cavalo, vão ir para o alto da coxilha, tá? E aí o Juvenal pergunta, né? Tá aí, teus capangas? O Bento vai dizer, não, só um pouquinho, eu vou sozinho, tá? Não farão nada pro Rodrigo, exatamente. Se eu for ferido ou morto, não vai acontecer nada, tá? O padre, de jeito nenhum, quer que o duelo aconteça, né? Mas o Rodrigo acaba disparando. Agora é tarde, padre, gritou o Rodrigo. Se eu não botar minha marca na cara desse cachorro, não botar o R de Rodrigo na cara desse cachorro, não me chamo mais Rodrigo Cambará. Só que qual é o detalhe? Não vai ser uma briga de tiros. Tanto é que o Rodrigo vai perguntar: arma de fogo? Aí o Bento diz: adaga, arma branca. Os olhos de Rodrigo brilhavam. É melhor, leva mais tempo para morrer. Bom, enfim, o Rodrigo fica feliz e o Rodrigo sabe que não pode levar a partir de agora arma de fogo. Então ele vai lá, dá a pistola para o padre Lara e diz que se por um acaso ele morrer, é para ele ir lá na casa do Nicolau, né, no bar do Nicolau, que lá tem uma guaiaca com dinheiro e que metade fica então para o Juvenal e a outra metade vai para a igreja. E o capitão Rodrigo se toca para o bar, lá ele encontra a Paula, que é a mulher do Nicolau, né, e ele está todo feliz, ele diz para Paula, Paula, vou pelear, Paula, vou pelear. Passar aqui. Só que qual é o detalhe? De repente uma ideia louca lhe veio à cabeça e lhe tomou conta do corpo como um veneno de ação instantânea. Deu 2 passos na direção de Paula, agarrou-a pela cintura ao mesmo tempo que lhe erguia a saia. Deitou-a no catre e amou-a com pressa e fúria, pensando em Bibiana. Bom, aqui então ele vai transar com a Paula antes de ir para a guerra, né? Digamos, para o seu duelo pessoal ali. Bom, ele monta a cavalo, vai se dirigir lá para cima, para o alto da coxilha. Bento sairia pela direita e Rodrigo pela esquerda, a galope, para se encontrarem atrás do cemitério. Não haveria testemunhas, pois existia no país uma lei contra duelos. Os adversários deveriam apear, arregaçar as mangas e brigar. O que escapasse viria depois até a praça dar o sinal para ir buscar o corpo do outro. Mas, se dentro de uma hora nenhum dos dois aparecesse, um grupo deveria ir ver o que tinha acontecido. Bom, a gente vai começar o duelo. O Rodrigo ele vai mostrar destreza e tal, é um cara acostumado a guerras, né? E consegue até uma cena em que ele derruba a adaga do Bento. E ele vai dizer, pode pegar a adaga, gritou-lhe o Rodrigo, não brigo com um homem desarmado. Vou te botar minha marca na cara, seu pústula, diz o Rodrigo pro Bento. Bom, o que vai acontecer é que a briga continua e tal, e empregando toda a sua força, que o ódio aumentava, o capitão Rodrigo conseguiu prender a mão direita do outro, do Bento, entre suas coxas, e depois imobilizando com a sinistra o braço que Bento Amaral tinha livre, com a destra segurou a adaga e aproximou-lhe a ponta da cara do inimigo, que atirou a cabeça para trás num pânico e começou a bufar e a cuspir. Te prepara, porco, gritou Rodrigo. É agora! E riscou-lhe verticalmente a face. O sangue brotou do talho. Bom, o que vai o Rodrigo fazer? O Rodrigo vai fazer um P. Falta a perninha apenas para virar um R de Rodrigo. Mas o Bento cospe no rosto do Rodrigo e tal, e tomba de costas, né? E o Rodrigo pensa que ele ia pegar a adaga, mas o Bento só fica olhando. E aí, passar aqui. Bom, o que vai acontecer? O Rodrigo diz, eu não vou te matar, seu miserável. Mas não costumo deixar serviço incompleto. Quero terminar esse R, falta só a perninha. Bom, o que vai acontecer é que a cena para exatamente aqui. Aí nós ficamos sabendo que o Pedro Terra, o Juvenal, o padre, né, enfim, eles foram para a praça, eles estão esperando quem vai ser o vencedor. Mas quem de repente chega depois de alguns minutos é exatamente o Bento, com o tordilho dele e com um lenço na cara, está todo ensanguentado. E o Bento diz para eles, né, podem ir buscar o corpo, disse. Bom, Juvenal, os outros homens já ficam meio tristes e tal, vão até o alto da coxilha e acham o Rodrigo Cambará que está no chão. Só que qual é o detalhe? A camisa do Capitão Rodrigo está toda manchada de sangue, a camisa branca. E aí eles vão abrir a camiseta e eles veem o ferimento, aquela fumacinha do tiro, né?
e vão chegar à conclusão: o que aconteceu? O Bento levou uma arma escondido e acabou violando a regra do duelo, ou seja, não podia ter arma de fogo e o Bento levou uma escondido. Diz ali, ó, eu bem que estava desconfiado, disse, isso não é ferimento de adaga. O que aconteceu, né? O Bento levou uma arma escondida, tá? Por isso que ele não quis até se levantar no combate com o Capitão Rodrigo, esperando o Rodrigo vir e pegar a posição melhor para dar um tiro no Capitão Rodrigo. Bento Amaral havia cometido uma traição. Levaram a pistola escondida e servira-se dela. Rodrigo estava muito mal. Uma bala lhe atravessara o pulmão. Ninguém sabia dos detalhes da luta, porque o ferido não podia falar e Bento tinha ido embora para sua estância sem falar com ninguém. Mas não era muito difícil imaginar o que se passara. Bom, imaginem, né? A história da traição de Bento Amaral corria pela cidade de boca em boca. Bento é visto como um covarde. E agora, Santa Fé meio que esquece os Amarais, está todo mundo preocupado com o capitão Rodrigo Cambará, começa a vir curandeiro de tudo quanto é lugar, e ele fica, digamos, na casa do Juvenal ali, né? Como o hospital dele agora é a casa do Juvenal. E as notícias vão correndo diversas, mas muitas de que o Rodrigo não vai resistir, que o Rodrigo vai morrer. E ao entardecer do quinto dia, correu a notícia de que o Rodrigo Cambará iria morrer. Vou passar aqui. O padre Lara daí vai lá visitar e, a saber que o Rodrigo está quase morrendo, ele quer que o Rodrigo se confesse, né, antes de morrer. Aí vai dizer que o capitão Rodrigo não pode falar. Aí o padre diz, Vossa Mercê não pode falar, mas pode fazer um sinal com os olhos. Vamos ver se me entendeu. Se entendeu, feche e abra os olhos. Vamos ver. Rodrigo fechou e abriu os olhos. Muito bem. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Está contente com a minha visita? Se não está, pisque 2 vezes. Se está, pisque só uma. Rodrigo piscou uma vez. Ou seja, há um entendimento. Uma piscadela, sim. 2 piscadelas, não. E aí, claro, o padre começa a falar sobre os pecados, enfim, e o Rodrigo fecha os olhos. Aí o padre vai dizer, tá, tudo bem, não vou falar sobre isso, né? Muito bem, capitão, muito bem. Pois vou lhe poupar trabalho. Não precisamos entrar em detalhes. Basta vós mercê dizer com uma piscadela que se arrepende todos os seus pecados. Rodrigo piscou 2 vezes e o padre exclamou, não, pisque uma vez só, diga que sim. Rodrigo piscou 2 vezes, como a dizer, claro, não. Bom, o padre não desiste. Ele quer que o Rodrigo se arrependa dos pecados e tal, né? Continua a implorar para o Rodrigo piscar só uma vez. E aí o Rodrigo vai fazer a cena clássica do livro, que é exatamente chamar o padre e fazer uma figa para o padre. Rodrigo abriu os olhos e ergueu lentamente a mão direita na direção do rosto do vigário. E com um súbito horror, como se de repente tivesse visto a figa de Satanás, o padre Lara leu naquela mão dessangrada a resposta do doente. O capitão Rodrigo lhe fazia uma figa. Seus dentes estavam todos descobertos num sorriso horrível. O padre ergueu-se e deixou o quarto precipitadamente. Passar aqui. Bom, o que vai acontecer é que o capitão Rodrigo começa a se recuperar. E parece agora uma notícia de que o capitão Rodrigo houve um milagre, né? Enfim, e tal. Começa até a dizer que o padre Lara é o responsável por isso, né? A notícia do milagre espalhou-se pelo povoado, graças à sogra de Rosa Rodrigues, uma beata que vivia na capela a rezar e fazer promessas. Depois da visita do padre Lara, contava ela, o capitão Cambará começara a melhorar a olhos vistos. Diziam que o moribundo se confessara e tomara a comunhão e que o corpo de Cristo lhe fora o melhor de todos os remédios. Imagina só, mentiras, mas que viram os boatos de Santa Fé ali, né? E depois de um pouco mais de um mês ali do duelo, o Rodrigo vai deixar a cama, tá? Vai se levantar. Ele chega a se emocionar até, né? Ao sentir que está vivo. E dali da casa do Juvenal ele mira para a casa da Bibiana. Estar vivo, recobrar as forças, poder de novo montar a cavalo, andar à toa livre, conversar com as pessoas, dedilhar a viola, cantar, jogar. E principalmente poder de novo ter mulher, comer e beber. Bom, aqui a gente vai ficar sabendo também que o punhal de prata, aquele mesmo que começou com o padre Alonso, que foi para o Pedro Missioneiro, que foi para Ana Terra, agora está com o Juvenal. O Juvenal está ali com um punhal de prata, né? O Rodrigo até diz que é um punhal bem feito, enfim, que dá para ver que é bem feitinho esse punhal de prata aí, tá? Uma relíquia de família, por óbvio. Bom, o Rodrigo conversa com o Juvenal sobre a figa que ele fez para o padre e de repente passa a Maruca, que é a mulher do Juvenal. E o Rodrigo crava os olhos na mulher do Juvenal e o Juvenal já sente que é hora do capitão sair dali, né? Porque, enfim, né, pode trazer complicações. E aí ele vai perguntar se
no delírio que ele teve, o capitão Rodrigo, se ele falou muita besteira, e o Juvenal vai dizer que não. Quando variei, sempre me parecia que eu andava a cavalo em guerras. O que eu sentia era algo muito esquisito, vontade de terminar a briga, acampar, dormir, descansar, e quando pensava que ia fazer isso, lá vinha outra guerra, ou então eu estava de novo na estrada caminhando num solaço brabo, às vezes atravessando a val um rio de fogo, e vá briga, e vá briga. Bom, até no delírio do Capitão Rodrigo aqui, o que tem nos sonhos dele no delírio, briga, guerra, guerra e guerra, né? Um cara cheio de instintos, instintos pela guerra ou por mulheres. Bom, aí ele vai dizer para o Juvenal, acho que posso voltar amanhã para a casa do Nicolau. Ok? Passar aqui. Bom, quando o outono entrou, Rodrigo Cambará já se sentia tão forte como antes. E claro que a preocupação de todos em Santa Fé se vai rolar ou não um outro conflito entre o Bento Amaral e o Rodrigo. Mas o capitão vai dizer, qual nada, amigo? Eles não se metem mais comigo. É melhor andar prevenido. E por falar nisso, Vosmecê também tem de se cuidar, Juvenal. Eu? Por quê? Porque naquela noite no terreiro do Joca Rodrigues, Vosmecê disse umas verdades duras por Bento. Juvenal olhou pensativo para a ponta das botas. Mas é engraçado. Ontem cruzei com Bento na rua, pensei que o homem ia virar a cara para mim, fingindo que não me via. E o que foi que ele fez? Perguntou Rodrigo. Juvenal vai dizer, me olhou, bateu no chapéu e disse, Buenas tardes, seu Juvenal. Aí, né, enfim, o Rodrigo pergunta, quer saber se ele viu a cara do Bento, se a marca, como é que tá, né, a marca do Rodrigo ali, que na verdade é um P, não é um R, é um P, né. O Juvenal diz que não viu muita coisa, né, e o Rodrigo acaba se lamentando porque ele quer ver a marca na cara do Bento. Foi uma lástima não ter acabado aquele servicinho, só faltou a perninha do R, né. Bom, o Juvenal, ele não entende bem o que o Capitão Rodrigo quis falar, né, enfim, porque o Juvenal não sabe dessa marca aí. E o Rodrigo vai esclarecer. Não cheguei a terminar o R, ficou faltando a perninha da frente da letra. Uma lástima, era só mais um tarinho de nada no rosto do Bento. Passar aqui. Bom, no fim de março de 1829, o padre Lara, ele procura o Rodrigo, diz que teve um encontro com o coronel Amaral, o Ricardo, né? E o assunto foi o duelo entre o capitão Rodrigo Cambará e o Bento Amaral. E claro que o Ricardo lamentou a traição do filho, o papo aquele de levar uma arma escondida, e disse assim: E que é que ele quer que eu faça? Que peça desculpas ao Bento? Ou que vá embora? O padre sacudiu a cabeça. Não, ele pede para você, vosmecê, esquecer tudo. O Ricardo disse para o padre, né, que ele quer evitar um novo duelo, pois na verdade não, o Rodrigo aqui ele teve uma bala no peito, o Bento tem uma marca na cara que é uma vergonha que ele vai levar pro resto da vida, né? Só que o Rodrigo não entende isso. Como é que ele quer uma pausa, uma paz? Né? Enfim, o Rodrigo está esperando que o Ricardo Amaral mande alguém matar o Capitão Rodrigo, tá? Porque o Rodrigo vai dizer, olha, se fosse isso com o meu filho, o que eu ia dizer? Vai e bote um B na cara dele, senão Vosmecê não é mais meu filho. É isso que o Capitão Rodrigo pensa, né? Ó, Bento, eu sou o Ricardo, vai lá e bote um B de Bento na cara do Capitão Rodrigo, senão Vosmecê não é mais meu filho. E aí, no momento que o Capitão Rodrigo fala de filho, ele se lembra automaticamente da Bibiana. E ele vai pedir para o padre: Padre, vá conversar com Pedro Terra e diga a ele que quero me casar com Dona Bibiana. O padre vai dizer, né? Desculpa, o Capitão Rodrigo vai dizer: Estou cansado de ser olhado como desordeiro. Vosmecê pode arranjar tudo. Vai e fale com Pedro Terra, diga que o Juvenal já concordou em botar a sociedade comigo. Tenho dinheiro, vamos abrir uma venda aqui em Santa Fé. Padre, lhe dou minha palavra de honra como quero mudar de vida. Estou passando dos 35, não sou mais criança. O padre aceita, mas ele lembra do episódio da figa, que ele ficou muito indignado, né? Mas Vosmecê não merece. O que Vosmecê me fez numa hora séria daquelas é dessas coisas que não tem perdão. Foi uma blasfêmia horrível. Vosmecê não merece. Bom, mas passar aqui. Mas o padre Lara é um cara que, enfim, tem essa simpatia do Capitão Rodrigo por ele, né? E o padre Lara acaba confessando a Bibiana. E dentro da confissão, ele fica sabendo que a Bibiana ama o Capitão Rodrigo. O padre Lara tinha confessado a Bibiana por aqueles dias, preparando-a para a comunhão pascal. Sabia agora que a moça morria de amores pelo Capitão Rodrigo. E como conhecia o temperamento dela, achava inútil tentar convencê-la de que o partido não lhe convinha. Bom, o que ele vai fazer? O padre vai falar com Pedro Terra, diz do recado do Capitão Rodrigo Cambará, que ele quer se casar com a Bibiana, que ele promete, digamos, mudar o juízo. Aí o Pedro Terra vai dizer que o Rodrigo não é nenhuma flor que se cheire.
Aí o padre tenta mudar ele, mudar o pensamento, né, e tal, de que o Capitão Rodrigo é um cara bom. Aí o Pedro Terra diz: Mas mas quem foi que disse que a Bibiana gosta dele? E aí o padre, ironicamente, ele quebra o segredo do confessionário, né? Pô, uma coisa feita entre ele e a Bibiana, ele vai dizer: Eu sei que a Bibiana gosta desse homem, e muito. Arrependeu-se de ter dito isso. Não podia violar o segredo do confessionário, mas agora era tarde, a coisa tinha lhe escapado. Deus compreenderia. Mas quem foi que lhe disse? O padre diz: Ela mesma me disse. E aí continua: Seja tolerante, Pedro, insistiu ele. Receba o homem na sua casa, o capitão, converse com ele, tenha paciência. Aí o Pedro fica indignado e pôs-se de pé e gritou: Bibiana! A moça aparece. É verdade que Vosmecê gosta desse tal de Capitão Rodrigo? Bibiana baixou os olhos. Passar aqui. Ela vai responder: Gosto, papai. E Vosmecê sabe que eu não gosto dele? Sei, sim, senhor. E mesmo assim quer casar com ele? Eu não sei se ele quer casar comigo. Está visto o que quer. Mas Vosmecê está resolvida a arriscar a ser infeliz? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Estou, disse, erguendo o rosto e encarando o pai. Aí o pai, enfim, está tentando compreender um papo mais franco, aberto com a filha, né? Ele vai dizer assim: Vosmecê nunca se interessou por homem nenhum. Bibiana meneou a cabeça afirmativamente, confirmou. E Vosmecê não sabe, continuou o pai, que esse homem não tem nada de seu a não ser um cavalo, um violão e uma espada? Que esse homem não tem ofício nenhum e nenhuma serventia? Não vê que Vosmecê pode ser infeliz com ele, sempre com medo de que ele possa abandonar a casa de uma hora para outra e ir para alguma aventura ou seguir outra mulher? Não sabe? Sei. Na verdade, as palavras do pai são as palavras que vão acontecer realmente, né? Capitão sempre para guerras ou sempre seguindo outra mulher. E ele pergunta, né? E assim mesmo quer casar com ele? Se ele quiser, eu quero, papai. Bom, o Pedro Terra acaba aceitando, meio contrariado, claro, né? Ele vai dizer: Bom, padre, disse ele, posso ser um pouco teimoso, mas não sou nenhum animal. Vou falar com aquele sujeito. Mas vá logo dizendo a ele que nunca espere a minha amizade. Bom, e aí o que vai acontecer? Assim Cambará, passando, né? Assim Cambará se casou pelo Natal de 1829 com Bibiana Terra. Ou seja, um ano e pouco depois da chegada, né, o Capitão Rodrigo conquista Santa Fé, fez o duelo e já arrebata, digamos, uma das mais bonitas do povoado, que é a Bibiana. Os noivos foram morar numa casa de madeira que Juvenal ajudara Rodrigo a erguer à entrada do povoado, do lado nascente. Era na peça grande da frente que ficava a venda, com suas prateleiras de pinho, onde se amontoavam as mercadorias. Rodrigo gozou a sua noite de núpcias como quem, depois de um longo período de abstinência, saboreia um jantar especial. Bibiana se lhe entregou numa passividade comovida, trêmula e cheia de medo. Bom, a Bibiana começa a sentir a diferença que é estar ao lado do Capitão Rodrigo, né? Porque a vida toda ela foi criada com um pai, um cara sério, que nunca ria, e o Capitão Rodrigo é totalmente o contrário. Era por tudo isso que Bibiana não se habituava à nova situação. Tudo era bom demais para ser verdade. Tinha agora seu marido, sua casa, sua liberdade. Mas Rodrigo era tão diferente do pai, tão alegre, tão descuidado, tão barulhento, tão engraçado. Mas detalhe, o Rodrigo, ele é também um cara abusado, né? Porque numa das visitas do Padre Lara, ele dá um tapa nas nádegas da Bibiana, né? Deixa a guria totalmente sem graça ali. E para Rodrigo, todas as noites eram noites de amor. E a Bibiana, mesmo sentindo essa diferença de modos e tal com o pai, ela é totalmente louca pelo Rodrigo, ela faz tudo por ele e tal, né? Que lembrar que talvez a Bibiana seja a guria mais apaixonada de todas da literatura. Quando o marido falava, ela sentia uma coisa no peito. Quando ele a tocava, ela desejava entregar-se, derreter-se e ficar mais pequena ainda do que era. Passar aqui. Bom, o pai, que é o Pedro Terra, né, e a mãe Arminda, eles aparecem muito pouco. E, enfim, teve uma noitinha depois do jantar, o Rodrigo sentou-se no banco, botou a mulher no colo e começou a beijá-la com avidez. Na verdade, o Capitão Rodrigo está de costas para a rua e a Bibiana está de frente, olhando a rua e tal. E a Bibiana vê os pais chegando. E claro que ela quer se desvencilhar do Rodrigo. Imagina na época, o Rodrigo está nos arretos ali, beijando, passando a mão e tal. E o Rodrigo não deixa ela sair dali. Cheia de vergonha, Bibiana viu o pai acercar-se da porta, parar, olhar para ela de senho franzido, fazer meia volta, tomar o braço da mulher e ir-se embora sem dizer palavra. Bom, o capitão não tá nem aí, né? Continua a beijar a Bibiana e tal, essa coisa toda. Bom, aí o verão vai se ir,
vem o outono e a Bibiana está esperando o primeiro filho. Seu ventre estava muito crescido, as feições um pouco entumecidas e o busto mais cheio. Rodrigo contemplava numa confusão de sentimentos. Por que confusão de sentimentos? Porque o Capitão Rodrigo vê o corpo da Bibiana mudando, ele vai perdendo aos poucos o interesse sexual, vai achando ela menos atraente, mas a ideia de ter um filho é uma ideia boa para ele. O problema é que quem vai sentir essa distância vai ser a Bibiana. Quando chegou a época de Juvenal ir ao Rio Pardo buscar novo sortimento para o inverno, Rodrigo ofereceu-se para ir fazer a viagem daquela vez. Claro que o Juvenal ele vai ver que aí é uma malandragem do Rodrigo. Na verdade, o Rodrigo quer se encontrar com outras mulheres e tal, né? Aí o Juvenal diz: Mas vosmecê não conhece a estrada, observou o cunhado. Não se apoquente. Hei de encontrar o Rio Pardo. Juvenal mirou o cunhado com seus olhos apertados e cheios de suspeita e disse: Mas tenho medo de que vosmecê não encontre Santa Fé na volta. Passar aqui. E o Juvenal tá vendo que o Rodrigo quer sair da casa, enfim, ficar uns meses fora e tal. Aquela ideia de evitar a Bibiana grávida. E o Juvenal vai aceitar. E o Rodrigo vai lá falar para a Bibiana sobre a viagem, né? Foi para o quarto, deitou-se, apertou o rosto no travesseiro e chorou. Claro que a Bibiana não vai aceitar muito essa condição e tal, mas enfim, fazer o quê, né? Mas ela chora muito. Tinha o pressentimento de que o Rodrigo não voltaria mais. E claro, eles se despedem, o Rodrigo vai sair mesmo, vai viajar para Rio Pardo, ela chora muito, mas ele acaba dizendo: Eu volto logo, minha prenda, disse ele, cuide bem de nosso filho. Bom, o Pedro Terra, que é o pai da Bibiana, ele estava com relações cortadas com a filha. E muitos acabam dizendo que o Rodrigo não vai voltar mais. Chegam a provocar a Bibiana, dizendo lá pelas tantas que o Bento Amaral agora estava casado, que a festa de casamento dele foi chique. E até tem uma mulher, que é a tal de Lúcia Pinto, que chega e diz: Bibiana, esse teu filho aí que tá na tua barriga, que tá vindo, podia ser do Bento, não? Ia ser melhor para ti e para ele. Em vez de morar na venda, tu moravas no casarão da praça. Mas a Bibiana não tá nem aí, né? Ela tá cheia de orgulho porque ela vai ter um filho do Capitão Rodrigo e não um filho do Bento, que tá com aquela cicatriz, né, em forma de P na cara ali, né? Enfim. Ao chegar a casa, ao ver as coisas do marido, o uniforme, a espada, a medalha, sentiu que quem tinha mais forte a marca de Rodrigo era ela mesma e não o Bento. Tinha em todo o corpo, como que feita a fogo. Deitou-se abraçada com dolma do capitão e começou a chorar de mansinho. Ou seja, aqui está ela, né? Apaixonadíssima pelo Capitão Rodrigo, imaginou-a na terra com um bisneto no colo. Era pena que na terra estivesse morta, e suas lágrimas passaram então a ser muito pela ausência de Rodrigo e um pouco pela morte da avó. Passar aqui. Bom, aí o outono se foi, começaram as chuvas e os frios de inverno e Rodrigo não chegava. Mas, claro, ele prometeu voltar e ir e volta. O Rodrigo é um homem de palavra. E aí ele volta, ele é recebido com grande festa. Mas ele não quis falar com ninguém, se toca direto para ver Bibiana. Precipitou-se para casa, entrou e tomou Bibiana nos braços, cobrindo-lhe o rosto de beijos. Ela não pôde falar, engasgada. À vista do marido, cuja voz ouvira antes de ele entrar em casa, sentira uma onda de calor tomar-lhe conta do corpo. Era como se ela voltasse à vida depois de estar morta e fechada num túmulo. Era como se o sol se abrisse de repente depois de uma temporada longa de chuva e céu nublado. Ou seja, palavras legais, metáforas para dizer o quanto ela ama e é apaixonada pelo Capitão Rodrigo, tá? Detalhe, o Capitão Rodrigo chega, o filho não tinha nascido ainda, né? O Rodrigo traz muitas mercadorias de Rio Pardo. E no dia 2 de novembro, bem no dia de finados, um ano depois que eles se conheceram, nasce o filho da Bibiana, né? Que 2 anos, né, na verdade, nasce o filho aqui, e bem no dia de finados. Tanto é que vai dizer, né, a Bibiana se lamentando: logo no dia de finados vai nascer o meu filho, né? Aí o Capitão Rodrigo vem pelo lado positivo: mas foi no dia de finados que nós nos conhecemos, minha prenda. E o Rodrigo exclamou ainda, né? Ó, mais um cambará macho. E aí o sogro, que é o Pedro Terra, ele não respondeu. Por quê? Porque o Capitão Rodrigo fez uma grande provocação. Mas um cambará macho, não é um terra, um cambará macho. Né? E o sogro não respondeu, lançou um olhar enviesado e tristonho para a mesa, em cima da qual já jazia a velha tesoura de Ana Terra. Bom, o Rodrigo, ele respeitava muito Bento Gonçalves da Silva e queria dar o nome do filho dele de Bento, mas aí ele lembra do Bento Amaral, então ele vai colocar o nome de Bolívar, tá? Bom, e quem é que batizou? O padre Lara batizou naquele mesmo novembro. Juvenal e Maruca foram os padrinhos. Passar aqui.
Ah, o Padre Lara, ele começa a ver que o Rodrigo, ele é um cara que está muito irritado com essa vida pacata. O Rodrigo agora tem uma vida sedentária atrás de um balcão. Enfim, também sente que o Rodrigo não é um homem para uma mulher só. E ele está se sentindo muito responsável, o Padre Lara, porque se acontecer alguma coisa, ele foi o cara que fez o grande casamento entre eles, né? Ele fez o meio-campo. Então o padre acaba conversando com o Rodrigo sobre o que o Rodrigo pensa do mundo. O Rodrigo vai falando de guerras, vai falando da libertação de escravos, né? Enfim, que ele é favorável à libertação dos escravos. Fala das sesmarias gigantes, digamos, que só alguns homens têm. Fala da velhice, fala de mulheres, tá? Tanto é que ele vai dizer outra coisa, padre. No meu mundo perfeito não ia haver casamento. Um homem podia ter quantas mulheres quisesse, 10, 15, 20, 1000. E aí o padre diz, tá, e se dois homens desejassem a mesma mulher? Rodrigo respondeu indiretamente com uma pergunta. Para que é que serve a espada? Para que é que serve a adaga? E a pistola? Ou seja, de novo aqui a questão dos instintos do Rodrigo, né? Mulheres e guerra, e as duas juntas agora numa fusão, né? Bom, Rodrigo pensava na mulher com quem dormira todas as noites que passara no Rio Pardo. Era uma mulata clara, de olhos verdes, com uma voz doce como arroz de leite e um corpo que cheirava a fruta madura quente de sol. Lembrando então que o capitão Rodrigo, enquanto esteve ausente no Rio Pardo, ele não foi fiel a Bibiana, né? Ele teve então todas as noites uma amante, certo? Bom, o Rodrigo aqui, ele começa a se lembrar do Coronel Amaral, que tem muitas terras, critica fortemente o padre Lara, porque o padre Lara está do lado dos Amarais e que deveria estar do lado do povo, né? E Vosmecê parece ser mais do lado dele do que do lado das ovelhas, padre. O padre Lara impertigou-se sobre a banqueta. Não compreendo, disse, mas compreendia perfeitamente o que o outro insinuava. Vosmecê sabe como ele trata os escravos, continuou Rodrigo. Para ele, negro não merece ser considerado gente. Vosmecê sabe como ele trata os peões e os agregados. E Vosmecê não ignora que ele tem mandado matar gente. Passar aqui. O padre acaba negando, óbvio, né? Mas o Rodrigo continua a disparar. Conheci muitos padres por esse mundo velho que tem ocorrido. Eles nunca estão contra o governo. E aí o padre diz, não é a igreja que está com o governo, é o governo que está com a igreja. Ahá! E a gargalhada de Rodrigo encheu aquele pedaço de noite que parecia envolver a casa. Então por que Vosmecê nunca protestou contra a escravatura? O padre mexeu-se, tomado de mal-estar. Nessas ocasiões ele sentia mais agudamente que nunca aquele fogo no peito. Os escravos nesta província são muito mais bem tratados que em qualquer outra parte do Brasil. Eu queria que Vosmecê visse como os senhores de engenho tratam os negros lá no norte, diz o padre. Eu sei, mas Vosmecê não respondeu à minha pergunta. Será que Deus não fez os homens iguais? Enfim, o capitão Rodrigo contestando aqui o padre, né? E o padre vai dizer, por que o Vosmecê se mostra tão do lado dos negros? Por quê? É porque Vosmecê, no fundo, é um homem de bem. Isso é um sinal de que um dia ainda poderá vir ser um bom católico. Nada disso, padre. Sou contra a escravatura só por uma coisa. É que não gosto de ver homem rebaixado por homem. Nós, os cambarás, temos uma lei. Nunca batemos em mulher, nem em homem fraco. Nem nunca usamos arma contra um homem desarmado, mesmo que ele seja forte. Quando vejo um negro que baixa a cabeça quando gritam com ele, ou quando vejo um escravo surrado, o sangue me ferve. Depois que vi certos negros brigando no nosso exército contra os castelhanos, barbaridade, se eles não são homens, então não sei quem é. Passar aqui. Bom, a conversa vai se encerrando, conversa meio polêmica e tal, né? O Rodrigo leva o padre até a capela, o padre acaba anunciando que Santa Fé vai virar uma vila, não é mais um povoado, vai virar uma vila, né? E detalhe, dentro do livro O Tempo e o Vento a gente vê uma ascensão de um povoado, de uma estância, um povoado que vai virar vila e depois vai desembocar numa grande cidade, né? E que o Bento agora ele vai ser o presidente dessa Câmara Municipal, tá? E aí o Rodrigo volta para casa, vai brincar com o filho e tal, que nasceu, né? Já viu, Bibiana? É bem cambará este diabo e vai dar muito trabalho às moças. Quando ele tiver 14 anos, quem vai procurar mulher para ele sou eu. Entendo, o Rodrigo já coloca aqui a ideia de que o filho vai ter iniciação sexual com 14 e tal, e quem vai procurar mulher é exatamente o Capitão Rodrigo. Bom, aí falam, né? Enfim, ele vai dizer, ó, mas este não tem perigo, já estou vendo lá na cara do bichinho, vai ser macho mesmo, Capitão Bolívar Cambará, assim como eu sou o Capitão Rodrigo Cambará. Bom, qual é o detalhe? Santa Fé era triste. Havia ali poucas diversões. A vila mais próxima, Cruz Alta, ficava muito longe.
E o que faz então a Bibiana? A Bibiana vai pedir mais um filho para o Rodrigo. E o Rodrigo, claro, né? Um filho só é ruim, Rodrigo. Fica muito mimado. Na verdade, ela pensava numa menina, em alguém que lhe pudesse fazer companhia no futuro. Pois podemos tratar disso agora, minha prenda, disse ele abraçando-a, e assoprou a lamparina. Ou seja, convidou o capitão Rodrigo para fazer mais um filho e já vai com tudo, né? Bom, e um ano depois, a gente dá um salto temporal, ficamos sabendo que o padre Lara vai escrever no registro o nascimento do segundo filho do capitão Rodrigo, que é a Anita. Um ano depois, o padre Lara escreveu no seu registro: aos 28 de dezembro de 1831, nesta capela de Nossa Senhora da Conceição, batizei e dei os santos óleos a Anita, filha legítima do capitão Rodrigo Severo Cambará, natural da freguesia do Rio Grande, e sua mulher Bibiana, natural desta freguesia. Rodrigo Severo Cambará, detalhe, né? O Érico Veríssimo tinha, na vertente inicial, ele queria botar o nome do Rodrigo, não de Rodrigo, seria Severo. Mas depois ele trocou para Rodrigo. Mas aqui está no sobrenome, Severo. O Pedro Terra ele não compareceu no batizado, ele se afastou de vez, né, do Rodrigo. E o Rodrigo agora entra numa fase também de beber muito, tá? Vivia em rodas de solo e bisque e jogava dinheiro. Aos domingos ia para as carreiras onde fazia apostas altas. Rodrigo tinha uma amante agora, né, que é uma amante fixa, que é a tal de Honorina, que é a neta da Paraguaia, uma guria de 18 anos. E o Rodrigo ele paga para essa Paraguaia aí, uma índia velha e tal, para ter o uso, digamos, exclusivo dessa amante, que é a Honorina. E então o Rodrigo agora é aquele cara que tá bebendo, tá jogando, tá com uma amante fixa e tal, e perde paciência com os filhos, não tem saco de ficar em casa. A mulher, a Bibiana, já não atrai tanto como atraía antes. Passar aqui. Rodrigo não ajudava em nada. Bibiano pensava em arranjar uma criada, visto como o marido se recusava a comprar uma escrava. Então, de novo, o capitão Rodrigo aqui recusando-se a comprar escrava, por óbvio, né? E tem o ponto de vista dele contra a escravidão. E aí é uma cena até de sarro, né? Vem um dia uma morena bonita e tal, procurando emprego para ser, digamos, a ajuda da Bibiana para com os filhos. E a Bibiana olha para a guria de cima a baixo, viu que é bonita, nova e tal, que ia ter problema e acabou dizendo que não precisava de empregada. Sentia que o marido mudara. Estava quase sempre com o hálito recendendo a cachaça e agora com frequência abandonava a venda para ir jogar baralho na casa do Chico Pinto. Dizia-se que as paradas do jogo eram altas e que os homens ficavam jogando, fumando e bebendo durante horas e horas. Bom, um dia uma de suas amigas lhe viera contar que o capitão tinha uma másia, uma amante, uma chinoca chamada Honorina, neta da Paraguaia. Bibiana saltara logo. Não acredito. E a outra, é engraçado, todo mundo sabe, todo mundo vê, menos tu, né, Bibiana? Mas não acredito. O pior cego é o que não quer ver. No entanto, ela sabia que era verdade. Rodrigo dividia suas noites entre a mesa de jogo e a casa de Honorina. Então, o que acontece? A Bibiana vai aceitando, porque ela é louca pelo capitão Rodrigo. Seus pensamentos, porém, voltavam sempre para o marido. Não podia esquecê-lo quando ele estava ausente. Aquilo era um vício. Havia pessoas viciadas em pitar cigarro ou cachimbo, pessoas viciadas no jogo de cartas ou na bebida. O vício dela, Bibiana, era Rodrigo. Suportaria tudo, se sujeitaria a todos os rebaixamentos, contanto que ele, Rodrigo, não fosse embora. Passar aqui. Bom, e as histórias do Rodrigo vão caindo no gosto popular. Todo mundo sabe que ele é um cara de bom coração, que ajudava os pobres, ele não deixa bater nos escravos. E essas histórias, sabia Bibiana, eram contadas e espalhadas pelo povoado e pelas vizinhanças. Muitos as comentavam com simpatia e concluíam: o capitão Cambará é um homem de bom coração, mas outros deduziam que ele era, antes de mais nada, um desordeiro. Bibiana, porém, preferia resumir seus sentimentos numa frase: é meu marido e eu gosto dele. Bom, um dado histórico aqui, né, em Santa Fé, em 1833, começa a receber os imigrantes alemães que estão chegando ao Rio Grande do Sul e tal. Era uma novidade tão grande que a manhã de fevereiro mais parecia um dia santo com quermesse, cantigas e danças na frente da igreja. Bom, surge uma filha de um alemão lá, que é Helga Kunz, uma loira linda, e claro, ela começa a encantar os homens de Santa Fé ali. E o padre já começa a querer saber quem são esses alemães. Serão protestantes? Perguntou o padre a si mesmo. Não sabia, mas tudo indicava que sim. Esperaria o próximo domingo para ver se eles vinham ou não à igreja. E o padre tem o costume de sair vagando pela noite e tal. Alguns chamam ele até de lobisomem.
Então ele vai passando pelas casas, vai pensando o que cada um pode estar fazendo ali. E quando ele passa na casa do Rodrigo, ele vê que está cada vez mais abandonada. O bar está menos sortido, o Capitão Rodrigo abandonando o bar. Sabia que seu negócio ia mal, que a venda ficava cada vez menos sortida. O pior era que ele via aproximar-se o dia em que Juvenal fatalmente teria de brigar com o cunhado. Bom, aí ele passa na frente da casa dos Amarais, lembra que já está tendo boatos de guerra, boatos negativos sobre o Bento Gonçalves. Enquanto isso, o Rodrigo Cambará está reduzido a um bolicheiro, né? Um cara de balcão ali, triste. Meter-se naquele negócio tinha sido a maior estupidez de sua vida. Por quê? Porque o Capitão Rodrigo abandonou guerras, abandonou, digamos, a sua vida livre para se casar e ser agora um balconista, né? Então, de novo, aquela questão envolvendo os instintos do capitão, que são mulheres e guerra, tudo isso começa a florar nele. Passar aqui. Aí tem aquela questão que entra um cliente todo educado e tal, cumprimenta o Rodrigo. O Rodrigo não está nem aí, né? E o cliente pede alguns produtos, o Rodrigo pega os produtos, dá para o cara e tal, e já despacha o cara. Graças, de súbito o outro se lembrou. Ah, já ia me esquecendo, eu quero também uma reste de cebola. Rodrigo franziu a testa. Raspa! Gritou. O homem estremeceu, ficou atarantado. Era um caboclo franzino que trabalhava numa atafona. Fora daqui! Mas capitão, balbuciou. Qual capitão, qual nada, exclamou Rodrigo. Vai embora, seu cachorro. Ou seja, o capitão Rodrigo não quer mais ser visto aqui como um balconista, né? Ele está com raiva. Então, essa raiva dele de agora estar vivendo essa condição de mero bolicheiro, né? Isso aí deixou ele muito indignado. Então, que ele vai pegar o cavalo, vai até a coxilha, tomar banho de mar. Ele vai lá, depois visita a amante dele, a Honorina, e fica louco para transar com a Helga Kunz. Bom, aqui nós temos as passagens de tempo, né? Vai terminando no ano de 33, vai chegando 34, a notícia que o povoado seria elevado à vila, que as notícias surgem, né? Que o Dom Pedro tinha abdicado do trono, o filho dele, que é o príncipe Dom Pedro, não podia ser coroado, porque na verdade ainda é uma criança, né? E as notícias do Bento Gonçalves. E o Rodrigo, que está naquele mundo de bolicheiro, ele diz, já está na hora de brigar, de ter guerra, porque as armas, digamos, dos santafesenses ali, estão tudo enferrujadas. Daí a Santa Fé é levada à vila, vai ter eleição para escolher os membros da Câmara Municipal, e na festa de Ano Novo o Rodrigo bebe, ele dança, ele fica feliz, e claro que os negócios dele estão muito mal, né? O negócio ia mal, as despesas aumentavam, a freguesia escasseava, Juvenal queixava-se de que o Rodrigo perdia muito no jogo e ameaçava deixar a sociedade. Bom, na festa essa aí, querem que o Rodrigo cante, mas o Rodrigo, ninguém sabe onde o Rodrigo está. Onde é que ele está? Naquele mesmo instante, atrás do cemitério, o Rodrigo contemplava o corpo nu de Helga Kunz. Tinham se amado fazia poucos minutos, com uma fúria que o vinho, que ambos haviam bebido na festa, contribuíra para aumentar. Passar aqui, é só fazer um lembrete, né? Na última versão que teve do Tempo e o Vento, a versão de 2013, essa do Tiago Lacerda, o filme amenizou muito as traições do Rodrigo, né? Trouxe ele muito mais como um cara mais comportado, brigão e tudo mais, mas mais comportado, né? Então fazer essa ressalva aí. Bom, aí no dia seguinte vem a notícia do Rodrigo e da Helga. Bom, chega todo mundo e tal. E ao saber do escândalo, o Bento Amaral ficou muito vermelho. A cicatriz de seu rosto tomou uma cor esbranquiçada e começou a comichar. Ficou a pensar no que ele, como delegado do juiz de paz, devia fazer. Ou seja, vai falar com o Rodrigo ou não? Se a coisa continuasse, teria de chamar Rodrigo Cambará à sua presença para repreendê-lo. Mas a ideia de se ver de novo frente a frente com aquele homem que ele detestava e de certo modo temia, não lhe era nada agradável. Bom, qual é o detalhe, né? Depois daquela noite ali com a Helga, o Rodrigo, claro que quer transar mais vezes com a Helga. Mas aconteceu que depois da noite de Ano Bom não pudera mais nem aproximar-se de Helga. A rapariga andava arisca e quando passava pela venda nem sequer olhava para ele. E aí passam uns dias, chega o noivo dela, um cara de São Leopoldo, vem buscar, e o Rodrigo basicamente não confirma aqui com Helga o ditado dele, né, de que mulher que vai uma vez para a cama vai sempre, com Helga não rolou, tá? Bom, vem o inverno de 34, é um inverno muito duro, e a Anitta, a filha do capitão, ela fica muito adoentada. E a Bibiana chama a mãe, a Arminda, e vem curandeiro, e vem todo mundo tentando ajudar, enfim, só que a Anitta vai definhando.
Anita ia morrer, era questão de dias, talvez de horas. Estava já ficando fria e roxa. E o Capitão Rodrigo, onde é que está? O Capitão Rodrigo está jogando. E aí a Bibiana vai lá, apavorada, manda a cozinheira chamar o Capitão Rodrigo. Aí o Rodrigo vai lá, diz para essa cozinheira, que enquanto ele está jogando, né, que vai daqui a pouco. Só que, claro, o Capitão Rodrigo está ganhando no jogo, ele não quer sair da mesa. Só que ele está bebendo muito. Era mesmo bom que viesse a guerra, não havia nada melhor que uma guerra para resolver todos os problemas. Conhecia outros homens que, quando estavam quebrados, pediam a Deus uma revolução assim como um sapo pede chuva. Guerra era remédio para tudo. Vou passar aqui. O Capitão Rodrigo está bebendo, está ganhando no jogo, e depois de alguns minutos aí surge um menino, né? A cozinheira foi, não conseguiu resposta do Capitão Rodrigo, agora vem um menino e vai lá e diz para o capitão ir para casa, porque a Anitta está muito mal. Capitão, Dona Bibiana mandou dizer para Vós Messê ir para casa, sua filha está muito mal. Bom, os amigos param, diz pro Rodrigo ir e tal, né? Que é questão de filha, família, e o Rodrigo fica brabo, diz que ele não é curandeiro. Melhor era parar de beber, mas não parava. Podia erguer-se, esvaziar a bexiga e voltar, mas não fazia isso, estava chumbado àquela cadeira, preso ao jogo, fascinado. E quando começou a perder, sua irritação cresceu. E aí qual é o detalhe? O Rodrigo agora vai perdendo, ele fica muito irritado, claro, né? Mas ele não quer parar de jogar, ele quer recuperar o dinheiro perdido agora. E aí tem uma passagem bonita, enfim, que ele começa a ouvir o vento, como o vento a dizer assim, ó, sua filhinha está muito mal. E ele diz, pois que esteja. Mulher não faz falta no mundo. Que morra, as mulheres são falsas. Só que ele não pensa aqui na filha dele, na verdade, e na Bibiana, ele está pensando nas outras, né? Elga Kunz é uma cadela, que morra. Não sou curandeiro, melhor é não ver nada. Não tem mais remédio, é questão de horas. Não me adianta nada ir. Não gosto de choro. Um dia a guerra vem, tudo se resolve. A guerra e o tempo, remédio para tudo. Bom, o jogo prossegue, o Capitão Rodrigo está cambaleando ali e está quase clareando um dia. Os caras, bom, vamos parar o jogo agora, né? E o Rodrigo sai, estava cansado, irritado, mas não queria dormir. E aí ele entra em casa e vê a Bibiana chorando, tá a Arminda ali consolando a filha e tal, né? O Bolívar tá dormindo, o filho do capitão. E aí ele vai se aproximar da Anitta, mas aí quem é que surge é o padre que tá ali. E o padre vai dizer, faz mais de uma hora que a menina, que a sua filha morreu. E o capitão simplesmente desaba num choro, né? De repente um soluço lhe rompeu do peito e ele caiu sobre uma cadeira, chorando desatadamente e cobrindo o rosto com as mãos. Vou passar aqui. Bom, depois da morte da Anitta, o Rodrigo acaba se transformando realmente, né? Mas uma transformação para melhor. E tanto é que o Pedro Terra pergunta se a filha, a Bibiana, não quer voltar a morar com ele e tal. A Bibiana diz que não, que o lugar dela é ali com o Rodrigo. E ela não guarda rancor por nada do Rodrigo fazer e tal, né? O Rodrigo fez qualquer coisa, ela não guarda nunca rancor dele. E aí a gente passa um tempo mais, vai nascer outra filha da Bibiana do Rodrigo, a Leonor. E até perguntam ao Rodrigo por que do nome Leonor, porque acham estranho e tal. E o Rodrigo inventa que era o nome da mãe. Detalhe, né? O Rodrigo nem conheceu mãe. Na verdade, Leonor era o nome de uma amante que ele teve, então ele dá o nome da filha de Leonor. Bom, do outro lado, lembrando que o Juvenal, casado com a Maruca, ele já tem um filho da idade do Bolívar, né, que é o Florencio. O Florencio que está crescendo junto com o Bolívar, enfim, são os amigos, né, que serão dois grandes personagens depois, o Florencio e o Bolívar. Em Santa Fé surgem jornais com data atrasada e tal, mas esses jornais trazem as notícias de uma situação ruim. Recentemente tinha havido tumulto nas ruas de Porto Alegre, porque o povo apoiara a Constituinte do Rio, que era de caráter liberal. O vigário continua a ler as notícias e os artigos. Estes pareciam escritos com ódio e sangue. Os jornais liberais acusavam o governo de despotismo, tirania e corrupção. Os jornais do governo chamavam os liberais de traidores, de aliados dos castelhanos, de perturbadores da ordem, conspiradores. Bom, pensou em Santa Fé e no que podia acontecer se a revolução rebentasse na província. Tudo indicava que o coronel Ricardo Amaral e sua gente se manteriam fiéis à legalidade. Aí passa o tempo e no fim do verão de 1835, quando Juvenal Terra voltou com sua carreta do Rio Pardo, amigos o cercaram, curiosos, e lhe pediram que contasse as últimas. E o que ele vai contar é que a guerra está próxima, ou seja, a Revolução Farroupilha, que vai ser chamada, né, enfim, está próxima. Ouviu falar de tumultos no Rio Grande e de ameaças de revolta em Viamão. Conversara com muitos charqueadores que estavam irritados com o governo central,
que os obrigava a pagar 600 réis fortes de imposto por arroba de charque. Lembrando aqui, o pano de fundo que vai ser do Capitão Rodrigo será a Revolução Farroupilha. Ele chega em 1828, mas vai ficando, né? Passar aqui. Não se podia fabricar nada, que lá vinham os impostos mais absurdos, os dízimos, como se o Rio Grande fosse uma colônia e não uma província do Brasil. Para cúmulo, até as tropas de mulas que os criadores rio-grandenses vendiam para tropeiros de Sorocaba e outros lugares fora do continente estavam sujeitas ao imposto que era cobrado não no lugar de origem do negócio, mas sim nos mercados onde os muares eram revendidos, de sorte que quem ia se beneficiar com a arrecadação eram outras províncias. A todas essas, São Pedro do Rio Grande vivia abandonado e esquecido pela metrópole. Bom, o Juvenal vai transmitir ao pai dele, né, as notícias de guerra, de insatisfação. Aí o Ricardo Amaral vai para Porto Alegre, enfim, né? E quando ele volta para Santa Fé, ele volta já aliado do governo. O Dr. Fernandes Braga me pediu que organizasse um corpo em Santa Fé e que garantisse a ordem aqui e nos arredores. Bateu com o punho fechado na mesa. E hei de garantir, diz Ricardo Amaral. Já estou reunindo gente. Quero que a Câmara Municipal faça uma proclamação jurando fidelidade ao governo. Alguém tem alguma coisa a dizer contra a minha proposta? E quem vai ser contra a proposta, claro, é o Pedro Terra. O Pedro Terra tenta argumentar sobre Bento Gonçalves, dizendo que não é isso que estão falando sobre ele, mas o Ricardo Amaral detona. Vosmecê não propõe coisa nenhuma. Esta Câmara aqui representa o governo, não é uma Câmara de traidores. Bom, aí começa a votação, Pedro Terra vai votar contra e vai ser preso. E constava que antes do amanhecer iam prender também o Juvenal Terra e o Capitão Rodrigo. Passar aqui. O Juvenal ele vai ficar sabendo então dessas notícias, enfim, ele corre até a casa do Rodrigo e vai dizer para a irmã, Bibiana, né, que vão prender o Rodrigo. Mas a Bibiana já diz que o Rodrigo está muito longe e tal, e o Juvenal pergunta se ele estava triste e tal, e ela diz, estava louco de contente, parecia que ia para uma festa. Aí o Juvenal tenta especular, né, bom, de certo ele foi se reunir com gente do Coronel Bento Gonçalves. Pelo menos era isso que ele dizia que ia fazer se rebentasse a revolução. A Bibiana pergunta, mas vai rebentar mesmo? E o Juvenal confirma, sim, vai rebentar uma revolução, né? Em 1835, o estafeta do Correio que chegou do Rio Pardo em fins de outubro trouxe a grande notícia. Tinha rebentado a revolução e Bento Gonçalves da Silva, chefe supremo das forças revolucionárias, havia atacado e tomado Porto Alegre. Enquanto isso, a Bibiana ela não tem notícias do Rodrigo, né? Não sabia por onde andava Rodrigo, mas uma coisa lhe dizia que ele estava vivo e não muito longe dali. Bom, Pedro Terra fora solto depois de prometer, sob palavra, não se afastar do povoado a nenhum pretexto, mas os homens do coronel Ricardo não o perdiam de vista dia e noite. Juvenal fora proibido de fazer suas viagens ao Rio Pardo e vivia também muito vigiado. Bom, lembrar aqui, né, que os alemães foram recrutados para o lado do Ricardo Amaral. Surgem várias notícias, boatos, enfim, hora que os farrapos estão mal, hora que estão, digamos, vencendo, né? Passar aqui. Aí entramos no ano de 1836 e a Santa Fé chegava às mais desencontradas notícias de guerra. O Pedro Terra, o pai, vai até a casa da Bibiana, pergunta por que ela não volta, né? E ela vai dizer, não, papai, esta é a minha casa, quero que o Rodrigo me encontre aqui quando voltar. Paixão total pelo Rodrigo, né? Aí, enfim, em final de abril de 36, os farrapos eles chegam em Santa Fé e eles vêm para acertar as contas com os Amarais, claro, né? E o Juvenal, ele está sabendo disso, ele corre até a Bibiana também, né? Diz para a Bibiana ir com ele. E aí a Bibiana diz, já deu não pro pai, agora diz não pro irmão. Vou esperar o Rodrigo. Juvenal parou à frente da irmã e encarou-a. Rodrigo, ele vem aí. Quem foi que disse? Eu sei. Mas ele escreveu, mandou algum recado? Não. Então como é que vosmecê sabe? Uma coisa dentro me diz que o Rodrigo vem aí, e que ainda hoje vou ver ele. Bom, o Juvenal então pede para levar as crianças, e leva a Leonor e leva o Bolívar. E aí imaginem a situação agora da coitadinha da Bibiana, dentro de casa, sozinha, começa o tiroteio. O coronel Ricardo tinha mandado prender Pedro e Juvenal Terra, pois os dois se estavam preparando para se unirem aos farrapos. Então o que vai acontecer? O Pedro Terra e o Juvenal Terra eles não podem sair de Santa Fé, né? Os farrapos vão tomar o cemitério de Santa Fé e vão atacar a vila ainda esta noite. Passar aqui. Bom, a Bibiana ela fica coitadinha, sentada ali na mesa, no escuro total, ela está esperando o Capitão Rodrigo. Ela ouve barulho de cavalos,
ouve tiros e tudo mais, ela começa a rezar. Queria vê-lo mais uma vez, só uma vez. Deus não ia ser tão mau que não lhe permitisse essa alegria. Ela já nem ousava pedir o impossível, que a guerra terminasse e Rodrigo voltasse para casa. Isso era demais. Bibiana sabia que as coisas boas nunca aconteciam. Por isso nem pedia, mas queria ver o marido naquela noite, e continuava a balbuciar as orações. Bom, ela fica ali horas e horas rezando, né, aquela paixão incrível pelo Rodrigo. De repente, uma voz lá fora. Bibiana! A voz de Rodrigo. Bibiana teve um sobressalto e imediatamente achou que estava dormindo e que aquilo era um sonho, mas estava bem acordada. Sentia a dureza da mesa sob os cotovelos. Ela estava mas era louca, ouvindo vozes. Agora ouvia também passos, passos no quintal. Chegou o capitão Rodrigo. O marido tomou-a nos braços, beijou-lhe o rosto. Os lábios dela permaneceram moles, inertes. Bom, enfim, o capitão Rodrigo, ele meio que vai matando ali, né, a saudade toda da Bibiana. Só que aí vem o Quirino, que é um amigo do Rodrigo, e diz que os santafesenses estão todos eles fechados no casarão. E aí o Quirino sai, o Rodrigo vai resumir ali para Bibiana os dias que ele ficou fora e tal. Ela tá doida de feliz pela volta do marido, e que na verdade ela a volta do Rodrigo contraria todo mundo que dizia que o capitão não ia mais voltar. Nos braços do marido agora ela sentia o calor voltar ao corpo e a pressão dos braços dele lhe fazia um bem, dava-lhe uma sensação de segurança, de proteção. Aí de repente o Rodrigo vai dizer para ela: tenho de terminar aquele servicinho. Parece mentira que foi preciso uma guerra civil para eu botar o rabinho do R na cara do Bento. Bom, a Bibiana diz: não, tá brincando comigo, não é por isso, né? Não, a gente vai invadir o casarão e vai acertar as contas com os Amarais hoje. Passar aqui. Bom, daí ela. Agora ele a levava erguida nos braços. Já deitada na cama, ela ainda relutou. Agora não, Rodrigo. Né? A questão de transar. Mas ele não lhe deu ouvidos. Tirou o chapéu da cabeça e atirou ao chão. Deitou-se ao lado da mulher e, assim vestido como estava, sem ao menos tirar as botas, tornou a enlaçá-la com os braços. Aí o Rodrigo depois, enfim, ele quer dormir, porque está cansado também, mas aí vem o Quirino de novo e diz: capitão, ó, tá tudo pronto para a gente invadir a casa dos Amarais e tal, né? E o que ele vai dizer para Bibiana? Me frita uma linguiça que eu já volto, até logo, minha prenda. E aí o capitão pensa: pô, vai estar no casarão, será que o padre Lara está no casarão? Se a gente invadir, vamos ter que matar, né? E ele não quer isso, porque ele é amigo do padre. Antes de começar o ataque ao casarão, o Rodrigo foi à casa do vigário. Por sorte, né, o padre Lara, ele está ali, está em casa. Vosmecê vai perder muita gente, capitão, diz o padre. Os Amarais são cabeçudos e têm muita munição. Eu também sou cabeçudo e tenho muita munição. Acho que esta noite, padre, vou dormir na cama do velho Ricardo. A província toda está nas nossas mãos. Desta vez os legalistas se borraram. Até logo, padre. Apertaram-se as mãos. Tome cuidado, capitão. Vosmecê se arrisca demais. Ainda não fabricaram a bala que há de matar, gritou Rodrigo dando de rédea. Passar aqui. Bom, o tiroteio começa. Ele passa, né? A madruga, o combate vai madruga dentro. E depois, de manhã, quando o sol está raiando, enfim, depois de todo esse tumulto, tiroteio e tal que houve durante toda a madrugada, vem o Quirino, que é um oficial dos farrapos, e ele vem dar notícias ao padre. Ele bate e diz: padre, tomamos o casarão, mas mataram o capitão Rodrigo, acrescentou chorando como uma criança. E o padre diz: mataram o capitão? Sim. Bom, o padre é como se ele tivesse tomado um soco ali, né? E aí o Quirino continua a explicar. Tomamos o casarão de assalto, o capitão foi um dos primeiros a pular a janela. Calou-se como se lhe faltasse fôlego. Uma bala no peito. Então, Rodrigo morre com uma bala no peito. E o padre pergunta: e os Amarais? O coronel Ricardo morreu peleando. O filho Bento fugiu. Bom, então o oficial aqui, né, o Quirino, ele vai chegar para o padre e vai dizer para que o padre dê a notícia da morte do capitão para Bibiana. Aí ele termina assim: meu nome é Quirino, Quirino dos Reis. Conheci o capitão no Rio Pardo. Brigamos juntos nas forças de Antônio Vicente da Fontoura. Perdemos 6 homens e temos uns 15 feridos. Dos caramurus, nem contei, mas fizemos uns 30 prisioneiros desde o primeiro combate até a tomada do casarão. Bom, enfim, o Quirino se despede, o padre Lara vai lá, então a gente depreende, né, que enfim, que ele foi dar a notícia da perda para Bibiana. Passar aqui, então notícia triste, obviamente, a morte do capitão Rodrigo. Tá? E agora a gente vai finalizar. Os mortos foram sepultados naquele mesmo dia. Quase toda a população de Santa Fé foi ao enterro do capitão Rodrigo Cambará, levando-lhe o caixão a pulso até o cemitério.
Bom, então qual é o detalhe aqui, né? Toda a população abarca a questão do capitão Rodrigo Cambará, que ganhou a cidade realmente, né? Aqui não é cidade ainda, a vila de Santa Fé. O Juvenal, que está também ali junto, ele lembra do primeiro dia em que viu o capitão e a frase clássica, né? Buenas e me espalho, nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho. E qual é o detalhe? Tem mais gente no enterro do capitão Rodrigo Cambará do que no do coronel Ricardo, para ver, né? O Ricardo era o bambambam e tal, o mandão, mas muito mais gente no enterro do forasteiro que conquistou a população. Bom, a Câmara Municipal ela aderiu à Revolução e a gente fica sabendo que o Bento Amaral foi para o Paraguai junto com a mulher e o filho e foi levando o P, né? O capitão Rodrigo não conseguiu terminar, pelo menos não dá esse indicativo, né? O seu trabalho que seria a perninha. E a cena termina do capitão Rodrigo muito linda porque é o pensamento da Bibiana. A Bibiana está olhando ali para a sepultura do capitão Rodrigo. Diz assim: quando o dia de finados chegou, Bibiana foi pela manhã ao cemitério com os dois filhos. Ou seja, passam uns meses depois da morte do capitão Rodrigo, aí vem o dia de finados. Quando o dia de finados chegou, Bibiana foi pela manhã ao cemitério com os dois filhos. Ficou por muito tempo sentada junto da sepultura do marido. Uns diziam que os farrapos queriam separar a província do resto do Brasil. Outros afirmavam que eles estavam brigando porque amavam a liberdade e porque tinham sido espezinhados pela corte. Só de uma coisa ela tinha certeza: Rodrigo estava morto e rei nenhum, santo nenhum, Deus nenhum podia fazê-lo ressuscitar. Bibiana olhou para a sepultura de Ana Terra e achou estranho que Rodrigo estivesse agora morando tão pertinho da velha. Homens como ele não morriam nunca. Ergueu a filha Leonor nos braços, segurou a mão de Bolívar, lançou um último olhar para a sepultura de Rodrigo e achou que afinal de contas tudo estava bem. Podiam falar o que quisessem, mas a verdade era que o capitão Rodrigo tinha voltado para casa. Bom, como é que finaliza o capítulo? Mostrando realmente que Bibiana sempre foi louca pelo capitão Rodrigo, certo? Passar aqui, botei aqui umas capas, lembrando, né, que Um Certo Capitão Rodrigo é o capítulo mais conhecido, mais clássico, talvez o que eu mais levei tempo aqui para explicar também, né? E tanto que virou até um romance em separado. Hoje a gente encontra o livro para vender Um Certo Capitão Rodrigo, assim como Ana Terra, que são capítulos que viraram romances. Ok? Até o próximo capítulo.